Olá, meus amigos, satisfação estarmos aqui novamente, agora no terceiro episódio do Apodcast. Estamos recebendo aqui alguém muito especial, um amigo de infância, certamente você também o conheça. Ele é uma pessoa de destaque na nossa sociedade, tem uma história linda de superação e são essas histórias que nós queremos trazer aqui para servir de exemplo, para servir de motivação e inspiração a todos vocês que nos acompanham aqui no Apodcast. Hoje estamos recebendo Alinaldo. Você sabe quem é Alinaldo? Pois é o nosso querido Buiú. Buiú, muito obrigado por atender aí o nosso convite. É uma satisfação estar aqui lhe recebendo no Apodcast e nós deixamos as primeiras impressões, queremos saber aí as suas primeiras impressões por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Charles, pelo convite, né? Assim que você me fez o convite, eu nem pensei em recusar, pensei em vir. Acho muito importante porque as pessoas não conhecem, às vezes até nos conhecem no nosso dia a dia, como profissional da rua, né? Mas não conhecem a nossa vida, né? E às vezes é tão bom você, às vezes as pessoas elas desejam muito estar no lugar das outras, mas não sabem o que a gente percorreu para chegar até onde a gente está hoje, né? Então, vim na primeira oportunidade. E se quiser me chamar outras vezes, virei novamente. Eita, coisa boa. Buiú, vamos iniciar já aí. Eu falei aqui, o nome dele é Alinaldo, certo, gente? Só que aí ninguém conhece por Alinaldo. Todo mundo conhece pelo nosso folclórico Buiú. Buiú, de onde é que... Vamos começar por aqui já, né? De onde é que surgiu esse apelido? Bom, esse apelido... hoje eu digo assim, é meu nome social. Eu nem considero mais apelido, eu considero como meu nome social. Eu devo... Ele foi graças a meu tio Bobina, que também é muito conhecido, né? Quem nunca arrancou um dente com Bobina, né? Que o nome de Bobina também não é Bobina, é Aldenir. E Bobina me colocou esse apelido em mim, na época, por causa de um personagem da Praça é Nossa, que passava aos sábados à noite, né? E que o nome do personagem era Buiú. Era um personagem preto, e Bobina colocou esse apelido em mim, e Buiú e pegou, né? E aí eu também nunca tive problema com isso, né? Eu achei isso uma forma carinhosa, sei lá, na minha cabeça na época, criança, né? Nunca também tive problemas em ser chamado por esse nome. E hoje, né, todo mundo só me conhece por Buiú Noronha, né? E depois veio o Noronha para complementar, que aí é o sobrenome. E houve até um caso engraçado, que uma vez o pessoal da universidade vieram aqui em Apodi me procurar, eu falava que morava perto da igreja, e perguntaram pelo meu nome, né? Alinaldo, e ninguém conhecia. Quando falou assim, é um que chama de Buiú, se você tivesse falado o nome dele, aí todo mundo, aí falaram onde é que eu morava. Pois é, desde que nós nos conhecemos, que é por Buiú mesmo. Buiú, Buiú, nós tivemos uma infância muito divertida, apesar dos desafios, né? E eu quero saber assim um pouco já sobre isso, como se deu, porque eu já lhe conheci dali de Negro de Tomás, né? Mas de antes não. Então eu gostaria de saber um pouco da sua história, como que você chegou até ali a casa de seu Negro de Tomás, que foi onde a gente se conheceu. Eu acho, Charles, que se Glória Pérez descobrisse, né, minha história, acho que ela faria, não uma novela, ou ela colocaria algum personagem da novela com a minha história, né? Então vamos lá. Muitas pessoas, a grande maioria não sabe, né? Eu sou filho adotivo, eu cheguei na casa do meu avô com 5 dias de nascido, né? Naquela época era permitido a adoção à brasileira. Como é a adoção à brasileira? Você ia lá na maternidade e encomendava uma criança, né? E meu pai, quando se casou com minha mãe, né? Meu pai adotivo com minha mãe adotiva, eles, através do intermédio de uma pessoa, queriam adotar uma criança, porque meu pai é estéril. Inclusive, ele casou 11 vezes já e só tem eu de filho. Que se ele tivesse a cada casamento um filho, ele estava lascado. É sério? Casou 11 vezes? Vamos, né, trazer esse camarada aqui pro podcast. Casou 11 vezes. E aí, depois meu pai se separou da minha mãe e eu fiquei parte da semana eu morava com meus avós, né, ali no centro da cidade, e parte eu morava com minha mãe. E minha mãe trabalhava e tal, e acabou que eu tive que ficar com minha avó, né?
tive que ficar morando, que hoje eu considero assim, sempre considerei minha avó, foi minha mãe e meu pai, né? Inclusive, quando ela morreu, eu até me emociono quando eu falo dela. Fique à vontade. Quando ela morreu, os meus primos choravam porque perderam a avó. Os meus tios choravam porque perderam a mãe. E eu chorei porque eu perdi minha mãe, minha avó e minha amiga. Foi um momento muito, muito, muito difícil, mas a gente tem que superar, né? Como qualquer coisa na vida a gente supera. A morte é algo natural e enfim, fiquei morando com minha avó, foi quem me levou para a escola, quem me ensinou. Hoje, eu sou a pessoa que eu sou por causa dela, sabe? Eu devo muito a ela. E eu sei que muitas pessoas não sabem disso, né? Mas ela foi meu pilar, assim. E graças a Deus, quando Deus levou ela, eu já estava caminhando com minhas próprias pernas, né? Até isso eu fui grato a Deus. E a forma que Ele levou ela também, eu fui muito grato, porque foi da forma que ela pedia. Ela pedia para ir assim, Deus levar de uma hora para outra. Então, eu só tenho a agradecer, né? E aí fui criado com meus primos, com meus tios, né? A gente é uma família muito grande, muito unida. Tem suas desavenças, que toda família tem, né? Toda família tem suas desavenças, tem seus problemas pessoais, mas a gente sempre nos respeitamos, né? Tivemos uma boa convivência, sempre um ajudou ao outro. Quando um caía, os outros iam ajudar, e sempre foi assim, né? Claro que tem aquelas pessoas que a gente tem um maior apego, né? Familiar, tem uns laços mais fortes. Eu tinha meus laços, por exemplo, de tio, eu tinha Aécio, eu tinha Alvami, tenho ainda, que Alvami, graças a Deus, está aqui, né? Primos, eu tenho alguns que eu considero como irmãos, né? Como Ana Paula, Janiele, que nós fomos criados juntos, né? Eu segurei a Ana Paula no braço, segurei a Janiele no braço, e hoje são coisas que a gente se fortaleceu, esses laços, né? Por causa dessa convivência, né? Nós moramos realmente juntos, morávamos na mesma casa. E aí, cresci ali no centro de Apudina, frequentei a escola Gerson Lopes, estudei no Ferreira Pinto, estudamos juntos no Gerson Lopes, né? Isso. Demos muito trabalho aos professores. Hoje, quando eu encontro meus professores, Charles, daquela época, eu digo assim, eu estou pagando o preço alto, eu estou pagando o que eu fiz com vocês. Porque hoje você sabe que eu sou professor hoje da rede municipal e da rede estadual, e eu sou apaixonado por essa profissão que é lecionar, sabe? Todos os dias é um desafio, são histórias, são desabafos. E me vejo em alguns alunos, certo? Eu tenho um aluno em Caraúbas que ele é eu escrito, até já postei foto no Instagram com ele. Eu olho para aquele menino, eu vejo eu quando tinha qualidade no 6º ano, certo? Então, foi ali no centro da cidade onde eu me eduquei, né? Frequentei as escolas Ferreira Pinto, Gerson Lopes, né? Estudo em escola pública, vim estudar em escola particular já terminando o ensino médio, e estamos aí até hoje, né? Estamos na batalha, porque todos os dias, nossa vida todos os dias é uma batalha, né? E aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Eu tinha tudo para dar errado, eu digo muito assim, o homem, eu não sou daquela vertente que o homem ele é produto do meio, sabe? Eu acho que eu tinha tudo para dar errado. Hoje eu paro assim, eu converso muito com o Will, né? Lá em casa eu digo, quando a gente consegue alguma coisa, porque a infância do Will também não foi fácil, né? Ele teve uns problemas, né, na infância, moraram em assentamentos de sem terra. É uma pessoa também, assim, eu acho que Deus realmente juntou. Nós somos, quando um fraqueja, o outro está ali junto. E quando eu estou conversando com ele lá em casa, né, eu falo assim, cara, eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E Deus é muito fiel, assim, Deus foi muito justo, muito bom comigo, muito misericordioso. Não sei nem qual é a palavra, sabe? Porque eu hoje sou uma pessoa que, graças a Deus, eu consegui vencer na vida. Vencer em que ponto? Hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu tenho uma casa para morar, né? Uma casa não, um lar, né? Porque casa até um besouro tem. Isso. Eu tenho um lar, eu tenho um relacionamento de 15 anos. Você sabe que a gente vem enfrentando lutas, né?
Eu sou uma pessoa adotada, adotivo, filho adotivo, preto, né? Gay. E por isso que eu falo, eu tinha tudo para dar errado. Mas eu creio que o homem não é produto do meio. Eu acho que o único desafio que a gente tem na vida é você provar para você mesmo aquilo que as pessoas queriam que você fosse, né? Então as pessoas gostam muito de julgar e de apontar e de colocar assim o dedo. Você tem que... Não, e vai ser isso, vai ser aquilo. E você começa a ver que não é assim, né? Então, graças a Deus, eu estou conseguindo todos os dias, né? Um dia de cada vez, nessa luta, nessa vida doida, que a vida hoje está doida, né? E estamos aí na batalha. Meu amigo Buiú, você, assim, o lugar onde você cresceu, você acredita que afetou de alguma forma para que você seja a pessoa que você se tornou? De uma certa forma, Charto, sim, certo? Eu cresci num lar onde eu tinha que respeitar os mais velhos, certo? Eu tinha que respeitar. Eu fui criado pela minha avó, pelo meu avô, e eles sempre me ensinaram, certo? O que era certo, o que era errado. O que eu via dentro do ambiente familiar eram coisas que eram ensinadas, né? Apesar que muitas coisas, se fosse como hoje, da forma que eu fui criado, se alguém fosse criado hoje, talvez ia ser muito problema, né? Porque hoje em dia eu levei muita palmada pedagógica. Eu falo palmada pedagógica, sim, né? Sim, sim. E que hoje um pai não pode mais dar uma palmada. Uma palmada não é espancar. Exato. Que cai muitos direitos, e cadê os deveres? Então, assim, eu agradeço demais o ambiente que eu fui criado, foi um ambiente de respeito, de união. Foi um ambiente muito familiar. Que lhe transmitiu, lhe proporcionou valores que você carrega até os dias de hoje. Olha, Buiú, eu dizia para os meninos, né, quando eu pensei em lhe convidar, que se é uma coisa que eu admiro em você, é justamente você não se permitir cair nas bolhas atuais. Você não é um cara politicamente correto, você não é um cara que eu costumo dizer mimizento. É um cara que aceitou a sua condição, que aceitou os desafios que a vida lhe proporcionou, como proporciona para todos, e você encarou de frente todos esses desafios, superou, venceu, continua vencendo, e a gente percebe que você é uma pessoa muito grata, é uma pessoa de uma fé também de comover a gente, de servir até de inspiração. Então, Buiú, a minha pergunta é, hoje, essa base, né? Essa base, como você falou, do ambiente familiar, existe um escritor francês que é responsável pela teoria mimética, né? Que diz que nós temos uma parte de nós costumamos copiar, imitar termos pessoas, comportamentos como modelo, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Uhum. Você, assim como eu, nós nascemos em uma casa bastante povoada. Muito, né? Muito demais. E aí eu gostaria de saber justamente em cima dessa reflexão da teoria mimética, né? Como você poderia nos dizer do quanto essa quantidade de pessoas que conviveram, que cresceram com vocês, como essas pessoas, de alguma forma, contribuíram para a construção do seu caráter? Charto, eu morei no beco mais movimentado de Apodi, né? Todo mundo falava, a casa de Nictumai, você entra pela frente, sai por trás, ou entra por trás, sai pela frente. E se for na hora do almoço, se não for na hora do almoço, tem que parar na mesa, tomar café. E se for na hora do almoço, tem que sentar e almoçar, né? Então, foi nessa casa que eu fui criado. Hoje eu tenho algo que não me deixa entrar lá, tá? Com alguns anos que eu não ando lá. Depois que vovô morreu, né? Eu não ando porque eu não me sinto bem. Ver aquela casa só, né? Hoje papai que mora lá, praticamente fica lá direto, né? Eu não me sinto bem entrar lá e ver que não tem mais o brilho, os pilares da casa, Sim. certo? E lá
as pessoas que andaram, né, que frequentaram a calçada de manhã, a calçada era cheia de pessoas discutindo esporte, política, fofocas, né, Exato. também. E era uma casa cheia de pessoas, e eu sentia que aquelas pessoas andavam ali muitas vezes porque não tinham para onde ir. Ah, eu vou dar uma volta no centro, eu vou lá para Necton Mais. Acabava tendo lá laços, como um refúgio. Um refúgio, né? E criava laços, né? Porque é uma família grande, né? E aí a gente era uma casa enorme, né? E as pessoas que vinham da zona rural, vinham lá para vovô. As pessoas que vinham da cidade, que vinham no centro, passavam lá, sentavam, tomavam café, contavam histórias, né? E eu fui crescendo, né? E fui vendo que eu tinha tudo ali, né? Pessoas que eu conhecia, pais de amigos meus, tio, avós, né? Que eram amigos do meu avô, dos meus tios, né? E a gente foi crescendo, não só eu, como os meus primos. Dia de sábado, né? Eu lembro, inclusive até relembrei, agora em novembro eu fui para o casamento do meu primo Ricardo, em Belo Horizonte. E a gente estava relembrando, o Ricardo disse que sentia o cheiro, às vezes, o fígado que a vovó preparava aos sábados, né? Então, existem cheiros e sabores que nos remetem muito à nossa infância lá, né? Ricardo falava também que aos sábados à noite, e eu lembro dessa imagem, vovô fazia uma panela de pipoca, ou então fazia bolacha assada com suco de limão, né? Pra gente comer, assistir e depois ir dormir. Na hora que ele dissesse, vai todo mundo dormir, todo mundo tinha que dormir, né? Então, ali foi um ambiente que eu graças a Deus, tenho ótimas recordações, né? Tenho ótimas recordações. Infelizmente, para mim, aquilo fica só na lembrança, eu não tenho mais vontade de adentrar a casa, sabe? Meu pai fez uma reforma agora, umas pinturas, e fica, vem aqui ver, e eu fico só me esquivando, para não ir, sabe? Até já conversei com ele, mas já tem 65 anos e fica naquela peleja para mim ir, né? Mas assim, eu passo na calçada, mas evito até olhar para dentro, porque foi um ambiente ali onde realmente eu me descobri ali como pessoa, eu me descobri ali como a minha vida sexual, eu vi amigos meus ali sentar e chorar, desabafar naquela calçada, porque à noite também a gente sentava naquela calçada. Um dia eu estava conversando com o Diogo, né, Diogo de Branca, e aquele tempo que a gente sentava ali naquela calçada, eu, Ana Paula, Diogo, Jotinha e João Igor, né, que foi amigo da gente de infância. Gente também, isso. E mais para trás, a gente, quando sentava ali para ver procissões, passeatas, né, apresentações no patamar da igreja, sempre terminava, a gente sentava na calçada. Uma infância muito rica, né? A gente teve uma infância muito boa, né? Então, por exemplo, esses jovens de hoje vão saber o que é tomar um banho de chuva no patamar da igreja? Não vão saber, né? E a gente, graças a Deus, conseguimos passar, né, viver, ter essa experiência. E brincar de esconde-esconde. Brincar de esconde-esconde. Naqueles quarteirões ali, né? Jogar a bola ali ao lado da onde era Coppermil. Exato. Né? Então foram muitas coisas, Charles, que nós vivemos, né? E graças a Deus vivemos. Fazer eventos na calçada de Dona Guelmar, a avó terminava em briga, né? A gente era assim, brigava de tarde e tava uma amiga à noite. Quebrar ovo na cabeça. Que eu lembro que seu aniversário é dia 2 de novembro, né? Eu nunca esqueci seu aniversário. E a gente quebrava ovo na cabeça, né, dos colegas. Eu tenho também lembranças já dali da casa de Dona Nega, né, da sua avó, que a gente sempre ia para lá, né? Depois da escola a gente ia se reunir, Amaral, Marquinhos, né? Zé Bolinha, Isaú. Eu nunca mais vi Zé Bolinha. Eu nunca mais vi ele. E às vezes eu fico assim, sabe? Eu passo naquelas ruas e vejo o quanto mudou aquilo ali, né? Aquele quadrado ali do centro, quanto mudou, né? Mas foi assim, a casa do meu avô foi algo que contribuiu bastante para o meu crescimento pessoal. Rapaz, você falando aí, eu estava me passando também um filme, né? Porque desde o falecimento da minha avó, Nega, que eu não retornei mais lá. Tem muito disso, né?
Eu acho que aquela coisa do... Você acha que tem também daquela coisa do nunca retorne ao lugar onde você foi feliz? Não, eu acho que o lugar que eu fui feliz está guardado na minha memória. Né? O lugar físico, talvez, para mim, hoje não tenha mais tanta importância. Mas o lugar que eu fui feliz, eu retorno nele, nas minhas memórias. Eu lembro da casa de vovô antes de ser reformado. Eu tenho lembranças de alguns detalhes das paredes, dos quadros que existiam. Existia um quadro de Santa Luzia na parede do quarto de vovô, que eu lembro até hoje, antes da reforma, né? Que faz muitos anos que já foi reformado lá. Então, assim, eu às vezes mato a saudade relembrando, né? Na minha memória mesmo. Eu converso, a pessoa, hoje o Willismar a gente é muito amigo também, né? A gente conversa muito coisas de infância, e hoje até às vezes eu relato coisas para eles que faz 15 anos que nós estamos juntos, mas que ele sabe, você nunca me contou isso. E eu começo a contar, tal, hoje eu relembrei a minha época, assim, aí ele disse, você já passou, já aconteceu isso, já. E a gente começa a reviver, né, na nossa lembrança. Mas ali eu fui muito... Acaba sendo uma troca de experiência, né? Fui muito feliz, também chorei muito, né, também, não foi só felicidade, né? Sim. O nosso lar não é só felicidade, tem uns momentos difíceis, mas que depois a gente olha para trás e vê que foi para o nosso aprendizado, né? Mas... Qual desses momentos difíceis, assim, que você poderia destacar, assim, que você recorda? Que eu recordo... Que, caramba, eu apanhei muito aqui na vida. Não, as pessoas dizem que hoje as pessoas dizem assim, isso é um trauma. Eu não considero como um trauma. Mas tem uma coisa que eu me lembro muito, que me deixava muito triste, que no Natal, todos os meus primos ganhavam presente. E meus tios guardavam os presentes lá em vovô. Né? Que tem aquela história de botar debaixo da cama, né? Papai Sim. Noel e tal. E nessa época eu sofria, porque eu não ganhava presentes. Eu nunca ganhei assim, acordei um presente de Natal, nunca. Hoje eu ganho porque eu me presenteio, né? Então eles mal me dão, mas isso não me afetou, né? Porque eu tenho um trauma, porque eu vejo que foram coisas que de uma certa forma me fortaleceram, me ajudaram a correr atrás, né? Eu fui o primeiro neto de vovô a ter um diploma de ensino superior, né? Então, eu fico assim, eu fui o primeiro, e para mim isso é uma forma de orgulho, né? Isso é um orgulho. O meu avô tem um neto que é juiz federal, beleza, tem os méritos dele, ralou muito, estudou muito, mas eu fui o primeiro neto a ter um diploma de ensino superior. Então, para mim, para minha pessoa, é um orgulho. Ou seja, naquela linha que você deixou claro aqui no início, né? Tinha de tudo para não ser, né? Tinha tudo para dar errado. Para dar errado, e acabou sendo aí o primeiro a abrir as portas, né? E eu sempre corri muito atrás, sabe, Chart? E às vezes as pessoas, elas querem lhe jogar um balde de água fria nos seus sonhos, né? E quando as pessoas diziam que não dava certo, me dava mais. Eu sempre tive isso comigo. Eu vou correr atrás disso. E as pessoas, não vai dar certo. Aí eu, beleza, mas eu continuava correndo, né? Então as pessoas gostam muito de jogar a água fria, né? Um balde de água fria nos seus sonhos, nas suas vontades, né? Nos seus desejos. Mas eu nunca me deixei me abalar assim, não vai dar certo não. Eu nunca vou... Naquela época, era o vestibular vocacionado da UERN, né? E eu lembro, nesse dia, assim, para mim foi um dos dias que eu não esqueço. Naquela época, o resultado do vestibular saía no rádio. Sim. Rádio, a difusora, né? Todo mundo se preparava, Todo mundo se preparava. E aí, naquele dia, né, a gente desceu para casa de tia Fátima, tia Beta, que era das quadrilhas do Rancho Alegre, né? E nessa época tinha feito, não só eu tinha feito vestibular, como o Wilson tinha feito, eu acho que Rafael, os amigos, né? E começou a sair o resultado, mas as pessoas não sabiam o meu nome. E naquela época não tinha internet. Não era a gente abrir aqui o aplicativo do celular e olhar o resultado. E Thalita, nunca esqueci dessa cena também, Thalita chegou e disse assim, passou fulano, passou cicrão, aí eu fiquei acocado entre um fogão e uma parede.
meu nome não saía. E Thalita chegou e disse assim, passou fulano, cicrano, passou Buiú. Aí todo mundo correu para me procurar. E aí eu disse, não, só rapa em minha cabeça depois que eu ver meu nome. E na época a Secretaria de Educação era onde é hoje a Secretaria de Educação, né? Acho que era na época, era doutor Pinheiro, não lembro quem era o prefeito. E aí me deixaram lá, tinha computador, e aí eu vi. Quando eu vi, aí eu deixei, né? Rasparem, que naquela época tem que raspar a cabeça. E quando eu cheguei lá em Vovô, mais ou menos 1h da tarde, todo mundo tinha almoçado. Nesse dia eu não almocei. Não... Quando eu cheguei na sala, todo mundo na sala, eu cheguei cabeça raspada. Foi uma felicidade, assim, imensa, né? Então, foi algo que eu, a partir daí, comecei a ver que estudar é muito bom. Tem dias que é estressante, certo? Mas é hábito e você tem que criar gosto. Eu não sou o melhor não sou estudioso, eu não me acho inteligente, eu me acho esforçado, certo? Estudo muito, gosto da minha área, faço concurso, corpo para um canto, corpo para outro, mas eu corro atrás. Eu não deixo que ninguém tenha que dizer e que ditar o que eu vou ser, o que eu vou deixar de ser, o que eu vou ter ou o que eu não vou ter. Então, se eu quiser amanhã... eu vou largar, eu já fui empresário, né? Tinha academia, e chegou um dia que eu disse, eu não quero mais isso. Trabalhava muito, ganhava muito, né? Ganhava um dinheiro muito bom, mas estava afetando na minha saúde. Cara, eu sou um cara novo, eu disse, eu não quero mais isso para mim, eu vou agora sentar e vou estudar para um concurso. E as pessoas começaram a dizer que eu estava doido, que eu ia me arrepender, né? E eu digo assim, sempre Deus foi muito bom. Sempre Deus foi muito... nessa época, voltando atrás, nessa época que meus primos ganhavam presente de aniversário, de Natal, e eu não, eu dizia, Deus é muito injusto. Todo mundo está ganhando presente e eu não. E hoje eu digo assim, Deus é muito bom, porque nesses momentos que eu achava que Ele não estava comigo, né, era um momento que realmente Ele estava comigo. E... fiz o concurso aqui do município, já tinha passado no Dr. Severiano, concurso, na época não deu para ficar, larguei, fiz o daqui, eram 2 vagas, né? As pessoas diziam que, tem muito aquele negócio, é cartas marcadas, é arrumadinho, vem fulano não sei de onde, que tem doutorado, que vai fazer, que vai lhe derrubar, que não sei o quê. Eu disse, não me importa não, vou fazer, né? E aí quando saiu o resultado, eu passei em primeiro lugar e fui comemorar, né? E eu disse, eu não quero mais academia, eu vou vender a academia. Eu lembro que eu me lembro que antes mesmo de você colocar sua própria academia, você trabalhava... Trabalhei para Francisquinho, na academia de Francisquinho. O Francisquinho foi um cara que, profissionalmente, eu me espelho muito. Foi um cara que me deu muito incentivo para estudar, para correr atrás. Eu lembro que eu ia para os congressos em Fortaleza... E quando chegava aqui em Apodi, o único canto que eu tinha que colocar aquilo que eu aprendi lá na prática, ela na academia dele. Eu pedi, ele dizia, pode ir lá, pode. Ele sempre me deu todo o aval, não só a mim, como outros profissionais, né? E eu sou muito grato a ele me deu, né, essa oportunidade. Eu fiz meu nome profissionalmente. Depois eu fui trabalhar na academia de Dr. Júnior, que naquela época, quando ele abriu a academia, né, foi era uma academia nova e tal. Ainda nem tinha terminado a faculdade. Já tinha 2, porque aqui em Apodi tiveram 3 turmas de educação física, a minha foi a última. Já tinham 2 turmas que tinham terminado a faculdade, e eu fui deixar meu currículo lá, e o pessoal dizia que eu não ia conseguir porque eu não tinha terminado, e os outros já tinham terminado. Só que eu já tinha muito curso por causa desses cursos que eu ia em Fortaleza, em Natal, e eu fiquei, né? Eram 4 vagas que estavam lá para ser preenchidas, e eu fiquei. E comecei a trabalhar, né? Foi a primeira vez que eu ganhei um salário mínimo. Ganhei carteira assinada, né? Quando eu peguei o dinheiro, eu nunca achei, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Nunca tinha ganhado salário mínimo, solteiro. E aí, fiz meu nome profissionalmente, e depois comecei, né? Eu lembro que eu comprei uma moto, fui embora, aí comprei uma Pop. Juntei dinheiro, comprei uma Pop, depois, daí terminei a faculdade, terminei a pós, eu disse, eu vou para o Rio de Janeiro. Todo mundo, você tá doido? Eu disse, vou vender a Pop, fui pro Rio de Janeiro, vou morar no Rio de Janeiro. Passei 22 dias no Rio de Janeiro e vim embora. Só que nesses 22 dias, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu vi um cara dando um treinamento lá na praia do Leblon. E eu cheguei pro cara e disse assim, ei, o que é isso? Aí o cara, isso aqui é treinamento funcional, não sei o quê, não sei o quê.
beleza, né? E quando eu vim embora, eu comecei a pesquisar sobre o que era. E aí eu comecei a dar aula de treinamento funcional. E o povo dizendo que não dava certo, e o povo dizendo que eu estava inventando, né? Algumas pessoas. E Você foi pioneiro fui nessa sim, área. Aí quando foi... Porque eu me lembro, Poio, que desde essa experiência aí, você já se destacava. Você já se destacava. O que é que você atribui assim, a você tão cedo na sua profissão, né, você ter já se destacado numa área em que já existia outros profissionais atuando? Eu tinha um professor na universidade, inclusive ele já foi reitor, né, Aldo Goldin, que ele dizia que eu tinha jeito, cor e cheiro da educação física. Ele disse que você tem jeito, você tem cor e você tem cheiro da educação física. Porque na faculdade eu sempre me destaquei também, né? Eu e um amigo meu chamado Sadraque, que não está mais aqui, já faleceu, e a gente sempre foi de correr atrás de procurar o que era novo na educação física, né? Não, convenhamos, deixa eu lhe cortar novamente. Na verdade, você já era criativo desde a infância. Eu vou lembrar aqui os circos que a gente fazia. Eu até falei pro seu filho, né? Eu não sei se ele falou pra você. Você sabia que seu pai já teve um circo? Ele, o quê? Mamãe, que história é essa? Você pergunta ao seu pai. E aí, Charto, eu comecei a fazer treinamento funcional. Eu dei aula dentro da lagoa. Ali onde é Currupio, naquela baixa. Ali tava seco e eu levei o pessoal. Meu primeiro cliente de personal em Apodi foi o doutor Elson, que é dentista, Italacena. Eu acho que eu tinha uns 3, 4 clientes aqui em Apodi, né? Me desculpe os outros que eu não estou lembrado. E aí eu comecei a fazer, né, o treinamento funcional. E eu lembro que o equipamento de educação física é muito caro. Meu Deus, onde é que eu vou tirar dinheiro? Eu tenho que comprar esse equipamento. E fui para Fortaleza fazer o curso de treinamento funcional. E aí você nem formado era, né? Já tinha terminado a faculdade. Né? Já tinha terminado a faculdade, já tinha terminado o pós, já tinha tirado o registro no conselho. E eu fui para Fortaleza fazer um curso de treinamento funcional, porque o treinamento funcional estava chegando no Brasil, né? Mas chega primeiro na região sudeste, depois vem para cá para o nordeste. Sempre é assim, né? Sempre é assim. E quando eu chego em Fortaleza para fazer o treinamento funcional, que chega o cara para dar aula do curso, adivinha quem era? O cara que estava lá na Praia do Leblon fazendo treinamento. Quando eu vi o cara, eu disse, rapaz, eu conheço esse cara. Sério? O nome dele é Deila, né? Até, inclusive, eu tenho um livro dele. Caramba, você encontrou o cara. Quando eu cheguei, que o cara entrou, se apresentou, eu disse, cara, eu conheço esse cara em algum lugar. E fiquei procurando na minha cabeça, eu sou muito ruim de memória. Assim, de ficar lembrando de onde foi. E as pessoas mudam muito, né? Aí eu lembrei. Quando terminou o curso, eu disse, professor, eu conheço. Ele disse, de onde e tal, não sei o que. Ele tinha acabado de chegar da Rússia, porque estava fazendo uns cursos lá e tal. Aí eu disse, eu lhe vi uma vez lá no Leblon e tal, você estava fazendo esse treinamento. Ele disse, rapaz, eu lembro, ele lembrou desse episódio. Ele não lembrava de mim, mas ele lembrou que alguém chegou e disse assim, o que é isso? E até falei, eu sou formado em educação física. E ele disse, isso aqui é o treinamento funcional, e começou a falar, é um treinamento novo, está chegando no Brasil, usa método, começou a me explicar, né? E eu, beleza. E aí comecei, né, a trazer o treinamento, começou a mostrar resultados. Depois houve a necessidade de colocar uma academia, Deus mais uma vez abriu as portas, certo? O pessoal chegava para mim, queria entrar nos treinos e eu não tinha equipamentos. E aí, como é que eu vou fazer? E aí um cara que estava fechando uma academia e queria arrendar os equipamentos. E aí deu certo. E passei 7 anos da minha vida trabalhando muito, né? Trabalhou muito. Eu era o professor, eu era o que ajeitava as máquinas, no que eu podia, no que eu sabia. Eu cuidava da parte burocrática, o Elismar também entrou na faculdade, começou. E aí tivemos esses 7 anos, né, de muito trabalho. Só que chegou um momento que eu comecei a perceber, Chato, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver as coisas andarem de forma correta. Que eu não estava dando conta e que eu não iria mais... Eu estava cansado, porque você trabalhar de janeiro a janeiro, né, de segunda a sábado até meio-dia, eu chegava em casa, almoçava, só dormia. Eu disse, não, e estava me prejudicando. Eu tive síndrome de Burnout, síndrome do pânico. E eu disse, não quero mais, eu vou estudar para concurso. Eu quero ter uma vida que eu possa trabalhar e viver, né? Não viver para trabalhar, mas também ter
Viver só para trabalhar, mas ter meu lazer, ter minha... E aí, vendi academia, e eu falo para você, mais uma vez, Deus é muito generoso comigo, ele sempre bota o dedo dele lá, isso é aqui, ó. Quando eu vendi academia, eu disse, vou comprar um carro. Eu sou apaixonado por um Jeep Renegade. Sou apaixonado. Vou comprar um Renegade. O Lismar, vamos comprar um Renegade. Liguei para um cara de Mossoró, olhei o carro, gostei. Isso numa quarta, ia buscar o carro na terça. Quando foi na sexta, Deus tocou no meu coração e disse, tem uns terrenos para vender lá no córrego, vai lá olhar. E eu, aquela inquietude. Eu, meu Deus... O Lismar, vamos, isso de manhã, numa sexta, vamos olhar um terreno e tal. Eles, não, vamos segunda, vamos quando a gente chegar no Mossoró, não sei o que. Tá bom, mas ficou aquele negócio na minha cabeça. Quando foi de tarde, eu perturbei ele novamente. Eles, vamos. Quando eu cheguei lá, aí tinha uma casa para vender, que eu me apaixonei, e ele também, a gente se apaixonou de início. Aí eu disse, quero mais carro, não. É aqui. E compramos, né, a nossa casa lá. E... assumi o concurso no dia 2 de março, de manhã, e dia 2 de março, à tarde, eu já estava trabalhando. Dia 17 de março, houve o lockdown geral. E eu parava assim, eu dizia, é muita bênção, sabe? As coisas bem... Tem o ditado que diz que Deus escreve, né, por linhas tortas e tal. Ela escreve certo por linhas tortas. E aí eu disse, eu parava assim, eu dizia, meu Deus, eu via as pessoas lá morrendo, perdendo emprego. Eu dizia, meu Deus, se eu tivesse com academia, exato. Como era que ia ser minha vida? Porque eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou muito ansioso. Eu gosto de ver as coisas... E sem contar que eu lembro que vocês moravam numa casa no alugada. Bacurau. Não, era nossa. Não, aqui na Coab. Não, já foi depois. Já depois. Já. Né? Porque a gente teve, de uma certa forma, que alugar uma casa aqui para ficar de apoio, porque, às vezes, a gente tinha que voltar muito tarde. Sim. E como a gente ainda não conhecia direito, tinha medo, né? Hoje não, eu ando ali a qualquer momento... É muito tranquilo ali, o setor é muito bom, as pessoas são muito... Qualquer hora que você andar naquela estrada do córrego, você encontra com pessoas. Pessoas indo, vindo, saindo do trabalho ou vindo trabalhar mais cedo. Você sempre foi uma pessoa, eu diria assim, conformada no sentido de sempre estar buscando... Você sempre priorizou qualidade de vida, não é? E aí eu pergunto a você, o que significa sucesso para você? Hoje, para mim, sucesso eu acho que é o que eu vivo. Para mim, né? Talvez para as outras pessoas, isso não seja sucesso. Eu tenho o meu emprego, eu acordo escutando um monte de pássaro cantando, eu acordo cedo para ir trabalhar em outra cidade, eu vejo o sol nascendo, eu sento num gramado e vejo o sol se pôr, eu vejo muitas coisas que eu passei a conhecer, né, da natureza, esses dias que choveu, à noite eu estava escutando um barulho do riacho. Tudo em silêncio, o barulho do riacho. E eu agradeço, assim, eu agradeço a Deus e digo, pronto, para mim eu acho que isso é sucesso. As pessoas dizem, sucesso é aparecer na televisão, é eu ser um blogueiro famoso, Não, acho que cada pessoa tem sua concepção. A minha é essa, né? Eu priorizo, acho que qualidade de vida, né? A minha qualidade de vida é meu sucesso hoje. Porque você tinha de tudo assim para hoje, disparado, ter a mais equipada, melhor academia no município de Apodi. Eu botei na balança entre ganhar dinheiro e viver em paz. Sabe? Eu botei assim na balança, ganhar dinheiro, eu ganhei muito dinheiro. Mas eu não tinha uma vida de paz, assim, eu acordava às 4 da manhã, ia dormir meia-noite, eu acordava às 4 da manhã. Chegava a abrir uma academia onde as pessoas só lhe cobram, nunca lhe parabenizam. Você pode comprar o equipamento mais top, última geração. As pessoas lhe cobram, né? Tem muito cliente bom. Pronto, quem me fez mais desistir do empreendimento foram algumas pessoas. E eu fui me cansando, né? E eu comecei a ver que eu não estudei para aquilo. Eu quero ter uma vida, uma qualidade de vida, ter férias. Eu passei 7 anos da minha vida sem ter férias. E eu disse, não, eu não quero. Se eu for ganhar um salário mínimo, eu vou viver de um salário mínimo, mas eu quero ter paz. E eu já conversei com outras pessoas que têm negócios e são loucas para sair do meio. Porque estressa, cansa, né? As pessoas só veem os direitos, não veem os deveres.
E tipo, eu não quero isso. Então também não tive medo. Eu sou uma pessoa que depois que eu disse assim, não, vou fazer isso, eu coloco primeiro, eu penso, coloco tudo na balança, vejo os prós e os contras. E eu conversei, sentei com o Elismar do início, não queria que eu vendesse, né? E aí, nesse tempo que eu fiquei 4 meses trancado dentro de casa estudando, ele estava terminando faculdade, ele estava cuidando da academia, eu deixei tudo nas mãos dele. E eu disse, você vai ficar. E aí, quando passar esse concurso, você vai me dizer se a gente vende ou se você fica. Agora, você vai ficar e eu não quero problema em casa. Tipo, estresse, porque a gente leva muita coisa do trabalho para casa. Quando terminou esse tempo, né, que aí passei no concurso e tal, ele disse, vamos vender sim, quero não. Né? E hoje ele se adaptou mais rápido do que eu no mato. Ele é do mato, viu? Ele adora estar no dentro do... Ele passeou, já andou os matos todos, já sabe, ele já morou, né, em assentamento, muita coisa ele me ensinou. E ele tem uma conectividade com a natureza que eu fico assim, impressionado. Vamos chegar agora aí nesse ponto, porque, Buiú, na nossa infância, para quem não sabe, né, eu e Buiú, nós disputamos uma paquera, viu, gente? Uma paixão, Chato. Uma paixão. Inclusive, vou lhe dizer, uma época dessa, uma pessoa me disse que ela perguntou por mim. Rapaz, por onde é que anda a Rícia, hein? Ela morava em Natal. Rapaz, nunca mais vi ela, nem em rede social. Eu já procurei ela na rede social, mas nunca mais eu tive notícia. Mas já uma pessoa aqui de Apodi, que tem amizade com ela, disse que uma vez ela perguntou por mim. E aí, Buiú, como é que tá? Ela disse, tá lá, casou e trabalha, não sei o quê. Era, vixe Maria, a gente era apaixonado, né, por ela. Tinha aquele bequinho ali de Dona Celeste. Aí, como foi aquela... Tinha Buiú e Rícia, né? Você que botou, não foi? Aí todo mundo passava e lia lá o nome. Quem é essa Rícia, né? E ela era muito bonita, né? Ah, meu Deus, quando a gente é criança, né, a gente... Ô, infância bacana, né, Buiú? A gente teve uma infância muito boa. Mas agora, antes de chegar em Will, deixa eu aqui fazer um agradecimento ao nosso colaborador da noite. Hoje, o Delivery Salgados e Bolos está aqui mais uma vez colaborando conosco com esses salgados deliciosos. Olha, e hoje eu já tô vendo aqui, viu? Crocantezinho aqui, caprichado. Então, você que quer fazer a sua festa, quer se reunir com os amigos, deliciar aí, provar, experimentar um bom salgado de qualidade, entre em contato com o Delivery Salgados e Bolos, ou pelo perfil no Instagram, você vai no @delivery _salgados e bolos, ou pelo 849-9434-3813, 994343813. Você vai encomendar aí um dos melhores salgados aqui no município de Apodi. Nossa gratidão aí por essa parceria. Continuando aqui o nosso papo, Buiú, o ser humano, para se sentir realizado, né? Não é só questão profissional, conquistas em geral e tal, mas principalmente também tem um fator espiritual, que você é uma pessoa muito cheio de graça, muito cheio é uma pessoa que a gente sente, uma pessoa que não se envergonha de demonstrar seus sentimentos, de chorar, né, de demonstrar gratidão. Você é um praticante, eu acompanho, eu conheço, acompanho também a sua vida nas redes sociais, a gente percebe que você não é só grato de palavras, você pratica a gratidão, né? Você é um devoto, isso eu lhe tenho muita admiração por isso também. Mas eu gostaria de chegar agora, a gente percebe que toda a sua conversa, você cita o Will. E aí, para quem está nos assistindo, rapaz, quem será esse Will, né? E aí onde nós vamos chegar em uma parte que eu acho importante também na sua vida, que é justamente essa parte afetiva, emotiva, do relacionamento, de onde a gente se completa, né? Se complementa com a presença, com a parceria, com a amizade de um outro, né? E você, como você já bem falou, você é gay, né? Você hoje tem a sua vida com o Will, né? E eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, de como é o dia a dia, de como aconteceu desde o início, porque você vem falando aí, a gente percebe que
já é um relacionamento longevo, né? O Will já participou de você já de muitos momentos, bons e ruins, né? E aí eu acho importante a gente também citar aqui essa experiência para que sirva também de inspiração, que sirva também de motivação e também de exemplo, né? Principalmente numa sociedade em que a gente precisa cada dia estar focando nessa questão de respeitar as escolhas, respeitar as formas que as pessoas têm de se curtir, de amar, de constituir ali o seu relacionamento. Então, Buiú, é uma coisa também que eu tenho esse grande respeito por você, porque você sempre, nunca se negou a ser feliz, né? Charto, eu acho que uma das maiores covardias de uma pessoa, de um ser humano, é ele deixar de ser feliz, né? Ser quem realmente ele é, por causa dos outros, né? Você ser covarde com você mesmo, eu acho que isso é muito doloroso, né? Se esconder. E eu vejo que foi um processo, né? Não foi fácil. Hoje a gente vê, as leis protegem, certo? A homofobia, ela existe, né? O preconceito, ele existe, mas também é muito da forma como você se expõe, como você se impõe, né? Então, eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo, eu tenho amizade com todo mundo, se eu não gostar, eu não tenho nada para falar, apenas ignoro, né? Então, eu acho que como você pode ser político, você pode ser evangélico, bandista, gay, né? A gente sabe que existem os preconceitos, mas a partir do momento que uma pessoa que tem preconceito, ela respeita a minha, ela pode até falar de mim por trás, mas se ela respeita a minha presença, então para mim já está ótimo, né? Então, eu me descobri, né? Eu descobri a minha sexualidade. Foi um momento muito difícil, um momento de transição, quando você descobre a sua sexualidade, vem muitas coisas na sua cabeça, vem muitos questionamentos, vem muita culpa, né? E naquela época não se tinha hoje os aparatos tipo acompanhamento psicológico, né? Alguém para desabafar. Então eu venho de uma família que altamente tradicional, né? Altamente tradicional. E como era que eu ia expor tudo isso? Então, para mim foi uma enxurrada de questionamentos, de medos, né? Eu tinha medo, eu não sabia o que era que a minha família ia pensar, o que ia fazer, o que ia dizer. Teve preconceito dentro da família? Tem. O primeiro preconceito é dentro da família, certo? Isso aí a gente não pode negar. Toda pessoa que não é que se descobre, porque tem algumas palavras do mundo LGBT, de algumas coisas que eu fico questionando, né? Então, assim, opção sexual. Acho que a opção é quando você escolhe. Você tem uma opção pelo time, né? Ou você é um ou é outro. Então, eu não escolhi. Era algo que estava dentro de mim. O que eu acho legal em você, quando eu falo que você não se permite ficar dentro de bolha, em participar de certos movimentos, em se enquadrar em certas caixinhas, é justamente você tratar o assunto com a naturalidade que o assunto exige, né? E principalmente, Buiú, eu já disse isso para algumas pessoas, né? Porque eu estou na sua frente. Eu vejo hoje você assim como exemplo no que diz respeito do próprio respeito, porque a gente sabe que hoje se fala muito em respeito, se cobra muito respeito, mas essa coisa do se dar o respeito, do se impor respeitosamente, eu vejo o problema muito aí. E você hoje é uma pessoa que tem a sua vida, certo? Muito respeitada. Eu dou crença muito a isso. Pelo que você recebe de volta o que você proporciona. E sempre eu vi você assim, uma pessoa muito respeitosa, né? Porque eu acho que para você viver os seus sentimentos, viver o seu relacionamento, não necessariamente você precise mudar o seu comportamento, né? Invadir outros espaços. Pronto. A palavra é essa, invadir outros espaços. Eu sei que você sabe, e isso não é
não é novidade, né? Que tem algumas pessoas do movimento LGBT que lhe odeiam, né? Assim, de uma certa verdade. forma. Certo? A gente sempre, inclusive, já fui questionado, já me questionaram o porquê que eu Da nossa amizade. que eu votei em você para vereador. Já, por que você... Não, é um problema meu, o voto é meu, é democracia. Já me perguntaram, uma vez você postou, acho que no dia do Orgulho Gay, você postou uma foto minha e o Will, você pediu minha permissão, me questionaram porque você... Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que respeito é uma via de mão dupla, certo? Você nunca foi desrespeitoso comigo, nem eu com você. Isso não é de agora, isso é quando a gente era criança, né? E as pessoas, às vezes, elas cobram muito os direitos, mas não sabem os deveres. Outra vez, eu fui muito mal interpretado porque eu disse em um certo local que eu não saio da minha casa, nada contra a quem vai e quem gosta. Eu não saio da minha casa para ir para uma parada gay. Parada do orgulho gay. Eu acho essa palavra orgulho algo muito imperoso. Quem gosta de ir, vá, nada contra. Eu, Buiu, não vou. Não sei se é porque eu tive uma formação, uma educação, não sei. Nunca gostei. Por quê? Eu vou numa parada gay, eu vejo, que eu já vi pelo Instagram, pelas redes sociais, pela televisão, onde eu vejo pessoas que não são todas, tem muitas pessoas lá que são pessoas de bem. Exato. Né? Que vão com o intuito com de um propósito de digno. lutar realmente pela causa, né? Exato. Mas eu não de combater o principal, que é a homofobia. A homofobia, né? Dá oportunidade a muitas pessoas da classe que não tiveram, né, oportunidade de educação e tal, de trabalho, que a gente sabe que a gente é uma classe que é muito... Aqui no nosso Apodi a gente não vê muito, mas a gente vê muito isso nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos. Então não saio da minha casa, porque eu vejo que às vezes tem pessoas que usam aquilo ali para se expor muito, colocam seus de fora, bunda. Eu não me sinto bem, não sou melhor do que ninguém. Sim. E até faço dentro de 4 paredes com meu parceiro. Agora, sair na rua, acho que isso, sabe, eu tenho que respeitar as pessoas. E eu posso até, a partir desse momento, ser até julgado por algumas pessoas do meio, né? E talvez me ache, não sei. Mas é o meu ponto de vista, né? Eu criei essa concepção na minha cabeça. E as pessoas realmente, às vezes eu sou assim, você tem que ser. Não é assim. Não é assim, exato. Se você quer o respeito, então você tem que me respeitar. A sua opinião é uma, a minha é outra. Beleza, quer ir, vá lá. Beleza. Agora eu não vou, você tem que respeitar. Então eu já fui taxado, né? Já fui, porque não sei o quê, porque você tem que lutar, você tem que brigar pelos nossos direitos, mas que direitos são esses? Se eu estou, muitas vezes, extrapolando, né? Como também eu não permito, não permito, em nenhuma hipótese, em nenhum lugar, eu estar e alguém querer me discriminar ou discriminar alguém que esteja perto de mim, que seja uma trans, um gay, uma mulher trans, um homem trans, né? As pessoas têm que respeitar, né? Hoje a nossa cidade tem várias pessoas do meio, pessoas que estão também conseguindo crescer com respeito, né? Pessoas que eu conheço meninos trans que têm todo o respeito, mulheres trans também que querem, estão estudando, que vão atrás, estão correndo, né, atrás do seu futuro, e as coisas começam a mudar, né? E eu vejo que a luta não é talvez só pelos direitos, também tem os deveres. Exatamente. Né? Então, assim, eu já fui muito questionado em relação a isso. É por isso que eu vejo em você como um exemplo, porque eu acho que o debate está aí, nesse equilíbrio, né, Buiu? Você tem que saber que o seu direito vai até onde você está entrando no direito do outro. E direitos já pré-existentes, né? Antes, inclusive, historicamente, né? Falando. Então, assim, eu sou um cara, por exemplo, para quem não sabe, eu condeno veementemente a prática de homofobia. Você sabe a minha história, nasci e me criei com Richard, que foi um dos primeiros a assumir, e a gente se dava muito bem, mas... Foi ele que colocou a gente no meio cultural, né? Exatamente. Eu lembro que a gente tinha um respeito por Richard. Exatamente. Muito grande, e eu lembro que ele pedia alguma coisa a você, a mim, e a gente ia e tinha um respeito, né? Exato. Richard, ele sempre dizia, olha, meu filho, eu tenho essa minha vida aqui, mas eu vou até aqui, eu sei respeitar,
porque ele era um cara também muito religioso. E eu me lembro de antes de acontecer aquele assassinato dele, que ele tinha me prometido ir no culto. Só que eu achei bonito essa decisão dele, porque ele disse assim: Charlton, tô só esperando, eu vou comprar, caiu um dinheiro que eu vou comprar uma roupa para eu poder ir ao culto. É disso que se trata, Buiú, sabe? Ele entender que ele está indo a um espaço, praticar a devoção dele, mas, como ele dizia, eu só tenho minha roupa da noite. Eu tenho que comprar uma... era muito da noite. E a gente, Exato. Às vezes, estava sentado ali onde a gente chama Beverly Hills, né? As pessoas não sabem que aquela pracinha ali, ao lado de Arivan ali, Beverly Hills, foi a gente que batizou, né? De Beverly Hills. Inclusive, quem botou esse nome Beverly Hills foi Rincha. Porque eu lembro que a gente, assim que se descobriu sexualmente, né? Sentava eu e outros amigos ali, e ela vinha com a roupa, né? E tal, aí ela muito cheirosa. Aí dizia: eita, Beverly Hills hoje está todas as suas patricinhas. E ficou pro Beverly Hills. Até hoje as pessoas talvez até chamem Beverly Hills, mas não sabem que foi Richa que colocou esse nome lá. Nem sei se você sabe disso. Não, eu me lembro de muitos dizeres, né? Porque não, tinha. Todos viviam ali em casa, Laci, Adriana, Ravena, e tinha um negócio do Diag Laser. Era. Só as palavras, né, do mundo LGBT, inclusive já tem até um dicionário LGBT, né, algumas palavras. E aí, Charlton, eu lembro assim, das apresentações de Richa, né, no patamar da igreja, as apresentações de Madonna, que alguns amigos que são do meio, né, que não conheceram. Inclusive, eu tenho até uma foto aqui de uma das apresentações de Richa lá no Carnaval. E aí a gente começa a falar, a contar, né, das apresentações de Richa no patamar da igreja, apresentações de Madonna. E uma das últimas apresentações que eu fiz com Richa foi uma feira de ciência do Integração, que tinha um cortejo, né? Existia o cortejo da feira de ciência do Integração. E ele era assim, depois que ele entrasse, ele ia até o fim, e ele inventava de tudo, e ele ajeitava, e ele pintava, e era muito, muito bacana, né? Foi uma pessoa, assim, uma figura, e sempre foi além da época. Exato. Eu aprendi muito com ele, e assim, pronto, era também uma pessoa, Buiú, que não se incomodava se você chamasse de ele ou de ela, assim como você, entendeu? Como você mesmo disse aqui no início. Então, eu acho que hoje as coisas estão... se você diz isso aqui contra, a gente tem que... A homofobia é algo muito sério. Se a gente taxar tudo como homofobia, né, a gente vai ter divergências assim, inclusive com pessoas que lutam contra a homofobia. Não é? Richa, se ele fosse vivo hoje, eu tenho certeza, Buiú, que ele não trataria aquele assassinato dele como um crime de homofobia. Não, eu não vejo ali como homofobia, não. Exato. Ali eu vejo como latrocínio. Exatamente. Né? Foi um roubo seguido de morte. Então, ali não foi uma transfobia, né? Exato. Não foi. Eu até já questionei isso. Eu estava E assim, a gente que era família, a gente já sabia que ele tinha aquele relacionamento, e a gente alertava muito. Uhum. Cuidado com quem você se relaciona, né? Porque às vezes muitas coisas na nossa vida é justamente você colher o que se planta. Algumas também. Escolhas, né? Exatamente. Algumas escolhas, né? São resultado das escolhas que a gente faz. Então eu tenho assim Richa como um exemplo de vida, um cara que, pra você ter ideia, no período que eu tive rancenias, que eu tive num período isolado, ele foi a única pessoa que teve coragem de chegar lá para ir deixar a minha janta. Era um cara que era presente em quase todos os funerais do município, sempre, aí onde eu digo, sempre com muito respeito. Richa recebia o respeito que ele dava. Mas a vida da gente é assim, a gente tem que dar o respeito. Como é que você pode cobrar se você não dá o respeito, né? Então... Por que é que hoje você, por exemplo, você... E o Will, porque aqui hoje eu tenho vocês hoje como um dos casais homoafetivos aqui no nosso município, mais respeitados. Porque a gente vê que vocês sabem entrar e sair. A gente vê que vocês sabem viver a sexualidade de vocês, o relacionamento de vocês, sem invadir
sem desrespeitar espaços também dos outros. Sim. As pessoas, Charlton, elas acham que tipo, eu sou gay, então eu vou extrapolar, certo? Eu sou gay, então eu posso fazer determinadas coisas, mas as pessoas de um ambiente não são obrigadas, certo, a ver determinadas coisas. Existe pessoas que são homofóbicas, existe. Então aquilo ali vai causar algo desconforto, né? Vai causar muita. Essa semana eu estava vendo um vídeo de duas trans que estavam numa festa parada, curtindo um show, e chegou um grupo de caras e agrediram elas. A gente vê que aquilo ali realmente era uma homofobia. Exato. Né? Inclusive até tava uma polêmica nas redes sociais, né? Também evito muito, assim, nem tudo que eu vejo nas redes sociais em relação ao meio, eu reproduzo porque eu tenho que ver os dois lados, eu tenho que ver o que aconteceu, eu tenho que ver, não chegar e só botar o dedo e dizer assim, não, isso aqui foi homofobia, isso aqui não foi, não sei. Então, às vezes a gente tem que se policiar bastante, né, para realmente, até hoje, né, não sei depois que eu saí daqui, eu nunca sofri nenhum tipo de homofobia, pelo menos na minha presença, não. Né? Porque eu digo, a partir do momento que uma pessoa ela pode ser até homofóbica, mas na minha presença ela está me respeitando, beleza. E eu sempre quis o respeito que eu passo para as pessoas. E eu respeito todo mundo. Pode ser o bêbado, o drogado, o médico, o policial, o advogado, o enfermeiro. Não, eu respeito todo mundo. E você sempre foi assim, é do seu caráter. Eu acho que também é muito também de caráter. Também, né? O caráter, pronto. Você sempre eu acho que assim. A gente tem que ter, né? Ter caráter. As pessoas... Isso serve para tudo, Buiú, porque eu tava lembrando aqui de um exemplo, por exemplo, do meu meio. Eu sou um cara que não permito um evangélico ser desrespeitoso com a figura, com a pessoa, com a lembrança de Nossa Senhora, de Maria, Mãe de Jesus. Eu acho que para você não ter uma figura religiosa como sua intercessora, ou você ter algum ponto doutrinário contrário, não lhe dá o direito de você se comportar deseducadamente com uma figura tão importante como é a pessoa de Maria. Então, aqueles vídeos de pastores quebrando imagens chutando, eu jamais vou concordar com aquilo. E às vezes essas pessoas mais extremadas acabam dando um mau exemplo para se generalizar, né? Os evangélicos são intolerantes, os cristãos são intolerantes. Mas da mesma forma que a gente está conversando, eu acho que o que falta é a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Né? O ponto do respeito. Você falou aí no assunto, né? Eu sou extremamente devoto, né? E nunca coloquei Maria à frente de Jesus, nem de Deus, né? Para mim, ela foi uma pessoa que ela foi bem-aventurada, né? Ora, se o solo que Jesus pisou é santo, quanto mais o ventre que gerou ele, né? Exatamente. Como uma intercessora, sempre teve muito presente comigo, certo? Eu tenho duas imagens de Nossa Senhora lá em casa. Ano retrasado, a gente fez uma peregrinação, né, até Aparecida. Foi algo que a gente ia a Aparecida, a gente estava prestes a ir a Aparecida, e aí a gente descobriu o caminho da fé, né? A gente caminhou 350 quilômetros. Que nós acompanhamos todos pelas redes sociais, viu? Achei muito bacana. E a gente nem ia postar, né? Mas acho que a gente viveu algo tão bom, tão espiritualmente puro, que a gente resolveu postar. E foi assim, algo... Se eu sentar aqui e contar, vai ser o mínimo que você tem que viver, tem que ir lá para viver. E sabe uma parte bonita que eu achei, que eu não sei se foi no seu exemplo, mas eu vi em algum canto, eu acho que foi no de vocês. Chegou um momento da peregrinação que existiam ali grupos de cristãos evangélicos servindo água mineral para os cristãos católicos. Eu acho que é isso, Buiú. Aí é onde está a essência. Quando nós chegamos na Catedral da Aparecida, tinha um grupo de evangélicos que estavam dando água e um alimento, que eu não lembro o que era. Mas a gente estava tão ansioso para chegar lá, né, que eu ainda peguei água, mas a gente entrou na Basílica, né,
E assim, Charto, o meu vizinho é um pastor assembleano, meu vizinho lá da chácara, pastor Francisco, não sei se você conhece, né? O cara que a gente tem um relacionamento muito respeitoso, né? Ele me respeita, eu respeito ele. Eu não ligo o som alto para perturbar ele. Eu não gosto de som alto, né? O som ambiente. Mas às vezes tem recebo alguém lá em casa, familiares, amigos. Eu não sou de extrapolação porque se ele tiver lá, eu respeito, né? Então a gente se dá muito bem. Ele cria bicho quando ele mata, me dá carne. É assim, com uma convivência muito boa. E é um pastor assembleano. Enquanto eu vejo outras pessoas, né, de igrejas que vão para uma rádio dizer que nós, os homossexuais, vamos para o inferno. Eu acho assim, Charto, salvação, fé, é dentro de você. Eu acho que é o que o seu coração está cheio. Tem muitas pessoas... Eu costumo dizer para os meus colegas que salvação é algo muito pessoal e íntimo. É sim. E as pessoas têm que saber, assim, têm que entender. Eu tinha curiosidade de visitar um terreiro de candomblé. E eu tive a oportunidade. Lá em João Pessoa, eu fui com o pensamento e saí de lá quebrado. Eu fui com aquele receio. Sim, sim. O pai de santo, né, o que eles chamam Babarolixá, acho que é esse nomezinho. Isso. Inclusive, Buiu, nós vamos estar conversando com uma representante aqui do primeiro terreiro de Umbanda aqui no município de Apodi. Vamos estar recebendo aqui, vamos ainda estar na nossa lista de convidados, viu? Vamos estar conversando aqui sobre o primeiro terreiro de Umbanda instalado aqui no município de Apodi, certo? Pode continuar. E aí a gente sentou, né, com o Babarolixá. E o cara me deu uma aula de história. Eu fiquei, cara, esse cara é muito inteligente. Eu nunca entendi por que as imagens da Igreja Católica estavam nos terreiros de Umbanda. E ele me explicou tudo. Sim, sim. No meio do terreiro tem a imagem de Santa Bárbara, né, que para eles é Iansã. Porque ali foram... são a religião de matrizes africanas, e os escravos, eles não tinham o direito de cultuar os seus orixás. Isso. E eles eram obrigados a cultuar as imagens da Igreja Católica, os santos, e aí eles começaram a colocar nomes dos orixás, né, mas não vi nada demais que as pessoas, que tem isso, que tem aquilo, que sei o que, tem... Não, o cara muito inteligente. Tem os excessos, né? Como tem em tudo, em toda a profissão. Exato. Né? A gente tem os vigaristas em tudo. Exatamente. Tem médico vigarista, tem em todas as profissões, né, em religiões. Na família, na política, tem as pessoas que querem se sobressair, né? Cara, esse nosso papo aqui, para mim, já valeu a pena, Buiu, porque eu acho que a gente precisa ter mais essas oportunidades de diálogo com amadurecimento. E eu acho que o ponto determinante é esse, de equilíbrio, né? A gente não generalizar, não pré-julgar as pessoas, a religião, os comportamentos das pessoas em torno de certos comportamentos de extremistas, de outros que não representam a essência né, da coisa mesmo, né, Buiu? Certo. É o que eu falo. Hoje as coisas estão muito... Eu nem sei aí o tempo, viu? Muito polarizado. Porque eu começo a falar... Não, fica à vontade. Hoje, muitas pessoas questionam para mim, Will, por que a gente não adota, né, uma criança. Se eu pudesse escolher, eu sou apaixonado por pessoas com síndrome de Down. Se eu pudesse escolher, eu adotaria uma criança com síndrome de Down. Eu sou apaixonado. E as pessoas, até uma época, a gente ficava falando que queria adotar uma criança e até chegaram a oferecer. Eu disse, Will, vamos acabar com essa história, porque daqui a pouco vai aparecer uma criança na nossa porta. E a gente ainda está se estruturando, né? Está se estruturando, estamos... E hoje eu fico assim, eu adotar uma criança hoje, eu ia sofrer muito. Porque na época dos nossos pais, nossos avós, era fácil educar e difícil criar, né? Porque existia muito... todos respeitavam, né, os mais velhos, então ali tudo era muito bem educado. Minha avó criou 11 filhos, né, e todos foram criados com a mesma educação, todos educados, e passavam por dificuldades, né, de alimento e tal. Então era fácil educar e difícil criar. Hoje isso se inverteu, hoje é fácil criar e difícil educar.
Então, eu acho que se eu fosse hoje ter um filho, né? Primeiro que eu tivesse um filho, eu queria participar, né, da educação dele, do crescimento, do desenvolvimento. E eu fico pensando, será se eu ia conseguir criar o meu filho, não da mesma forma que eu fui criado, que eu acho que é quase impossível, né? Com os mesmos princípios, porque hoje a gente vive em outra era, Sim. em outra época. Mas eu acho que eu ia sofrer muito, porque eu ia querer que ele tivesse alguns ensinamentos que eu tive. Transmitir os valores Os que valores, você e é recebeu. muito difícil. Sim. Hoje é muito difícil Sim. você criar, né, o seu filho com os valores que você recebeu. Você até ensina em casa, mas na rua, na escola, na sociedade. Chato talvez, se você... Eu fui criado com uma palmada pedagógica, e eu agradeço hoje. Também. Sabe? E hoje você vai dar uma palmada no filho, né? Então, assim... E aí, a gente fica muito... Outra coisa, Buiu, para enriquecer esse seu pensamento. Você lembra que na nossa época a gente tinha as confeiteirazinhas, tinha Paulo ali, Paulo da sorveteria. Da sorveteria. A gente vendia din-din. Hoje eu lembrei de Paulo da sorveteria, só cortando um pouquinho você. Porque hoje eu assisti uma palestra com Tássio, o neto dele. Tássio, que é professor, né? Lá em Caraúbas. O cara deu um show lá na apresentação. Ele dizia, esse cara é neto de Paulo da sorveteria, né? Tinha Paulo, tinha Erivan, né? Sempre teve ali também. A gente vendia em confeiteira, levava coisa para feira, não deixava de estudar, não deixava de ajudar nas tarefas domiciliar. Não era assim? Minha tarefa em casa era encher garrafa da geladeira. Cara. E você lembra que a gente saía para pegar a roladeira d'água para poder encher, né? O poço lá do alto, né? Do alto. Quando faltava, a carne dava problema, faltava água, era uma diversão em buscar água, Exatamente. né? A gente teve uma infância muito rica, né? E hoje a gente vê que as nossas crianças e adolescentes não... Tem a facilidade de criar, mas de educar, show de bola. E hoje também, né? Porque essa era tecnológica, né? Os nativos da internet, essas crianças hoje adolescentes, então a infância está sendo roubada, né? Sim. A gente subia em muro, pulava, subia em árvore, subia no pé de cajá lá do seu Tom e seu tio, que ele não deixava para roubar cajá, né? E aí hoje você vê uma criança fazendo isso, um adolescente, né? Você não vê, os caras na tela. E aí você foi num ponto fundamental. Às vezes as pessoas me perguntam, Chato, você é contra a adoção de crianças por casais homoafetivos? Não sou. Por isso que às vezes, Buiu, eu sou mal interpretado, né, por alguns. Eu sou contra você querer forçadamente transmitir, certo, modo de vida na fase infantil. A criança, eu defendo que tem que ser educada com amor, com carinho, e vai chegar à fase certa dela ter os seus referenciais, os seus modelos, atrair os valores das pessoas que o copiam, né? Por exemplo, sou contra aquela situação que eu acho que você tomou conhecimento daquele casal homoafetivo que tiraram a genitália do menino, né? Que queriam forçadamente que o menino seguisse a mesma orientação. Então, isso aí eu serei sempre veementemente contra. Mas, por exemplo, num casal amadurecido como vocês... A criança, a inocência da criança é algo sagrado. Então, acho que... Show de bola. Que é o que eu falo. Tem duas coisas que eu respeito que são muito sagradas. A escola e a criança, né? A infância. A inocência da criança, sabe? Eu fico doente quando eu vejo algo que, pegou uma criança. Cara, aquela criança vai carregar pro resto da vida dela traumas de abusos sexuais, de maus tratos, né? Então, assim, como eu falei para você, no meu LGBT não tem só pessoas do bem. No meu evangélico não tem só pessoas do bem. No meu político, no meio da medicina... não tem só pessoas do bem. A gente não vê caso, né, de pastores aliciando fiéis da igreja. Pastores que são pegos em pedofilia. E aí, aquela questão que o pessoal gosta de generalizar, que Exato. Todos, né? Então, cara, assim, é muito fácil você julgar e querer generalizar todo mundo. Não é assim. Não é que, eu sou gay, por exemplo. As pessoas, na minha época, as pessoas tinham... O que é um gay? Você vai botar uma saia,
um batom, deixar o cabelo crescer e vai para a esquina se prostituir. Exatamente. Essa era a imagem de gay que as pessoas tinham na época que eu me descobri gay. E eu escutei uma vez um cara, que quando eu comecei a me descobrir, as pessoas veem, né? As pessoas conseguem detectar algumas características, né? E eu escutei uma pessoa uma vez falando assim para mim, eu ainda vou ver esse negrinho de saia. E aquilo, eu sei quem é a pessoa e aquilo ficou na minha cabeça, né? E um dia eu conversando com ele conversando comigo, rapaz, como é que você tá, não sei o quê. Eu disse, você lembra uma vez que você falou assim, rapaz, eu lembro disso mesmo. Agora, eu não lembrava, mas eu tô lembrando agora. Bom, me desculpe. Hoje ele é evangélico, né? E me pediu muita desculpa, e disse que eu era um cara que ele respeitava muito e tal. Eu disse, não, mas são coisas que, talvez na ignorância dele, né? Eu vejo se eu chegar para uma senhora de talvez 70, 80 anos e disser que eu sou casado com o Will, ela vai pular, né? Ela vai ver dois homens. Você vai entender a estranheza, né? Eu vou entender. Já tem pessoas que vão entender como homofobia. Eu vou entender porque dois homens já aconteceu, né? Com uma pessoa até bastante conhecida, né? Aqui em Apodi. Mas ela tem 79 anos, então para ela é algo que ela achou que nunca ia ver na vida, né? Então eu não achei que ali foi uma reação natural dela de tipo achar dois homens, vocês estão bonitos, vão procurar, por que vocês não casam com uma mulher, não sei o quê, entendeu? Mas na ignorância dela. Exato. Ela foi talvez criada num ambiente onde ela jamais nem falava nisso, né? E a gente vê, Charto, a gente tá vivendo, nós que somos... Eu já tenho 40, né? nós dois. Pronto. Eu fui logo falar a minha, né? Logo a minha idade. Nós somos, né? Quem tem aí 40, 45 anos, nós vivemos um período de transição. Sim. E esse período de transição ele é muito conturbado. Na nossa época, a gente não tinha internet, não tinha telefone em Apodi, só tinha no orelhão, na Telerne, e lá ainda na Cecília em Chico Paulo, né? Computador só via no banco, aqueles computadorzão grande, né? Só via no banco. Hoje em dia... A gente pegou a época da fichazinha mesmo, né? De orelhão, depois cartão, né? E depois, eu me lembro que o primeiro celular em Apodi, quem teve o primeiro celular em Apodi foi o finado de Itaécio, o pai de Zoivo, celularzão grande. Só via celular em novela. E aí a gente viveu, né? E a gente viu as coisas começar a evoluir. Então a gente está vivendo esse momento de transição e é um momento muito conturbado, né? Então, hoje em dia, nós somos bombardeados de muita coisa, muita informação, muita coisas boas e muitas coisas ruins, né? Sim. Em redes sociais, muito fake news, muito... Né? Então, a gente vai ver ainda muita coisa pesada, assim... coisas que vão acontecer, né? A gente passou por uma pandemia. Sim, sim. Né? Nós passamos por uma pandemia que a gente só vê nos livros de história. A gripe espanhola. Sim. Né? Nós estudamos a gripe espanhola, que foi uma época de pandemia. E que nós vivemos uma pandemia, né? E se a internet ajudou, porque quando ela estourou lá, a gente já ficou imediatamente já se precavendo aqui, né? Então, a internet, nessa evolução toda, é um momento de transição que a gente vai ver, está vendo muita coisa acontecendo assim. E aí eu já vou entrar aqui no próximo assunto. Você é formado em educação física, não é isso? Uhum. Buiu, hoje nós estamos falando aqui um pouco, né, comparando o passado com o presente, os tempos. Hoje, Buiu, nós temos hoje está todo mundo assustado com a quantidade de crianças cada vez mais precocemente sendo diagnosticadas com transtornos diversos, certo? E aí você, como educador físico, qual a sua visão em relação aqui em Apodi, esse ano, se não me engano, já são cerca de 200 novos casos de autismo já diagnosticados. Então, você como educador físico, fazendo esse paralelo com a infância do passado e a infância do presente, qual a sua avaliação? É de fato essa época de tecnologia que pode estar aí afetando? Nós temos aí muitos diagnósticos verdadeiros, ou também tem muito diagnóstico, pode ter diagnósticos aí duvidosos,
porque as crianças não têm mais os espaços, a infância, por exemplo, que nós tivemos? Charto, são diversos fatores. Na minha opinião, na minha visão, são diversos fatores. E eu convivo com isso diariamente nas escolas, né? O grande número de alunos que são diagnosticados ou que os pais querem que eles... O pai diz logo, esse menino é muito calado, esse menino é doente, ele tem algum problema. Ou então, se a criança for cheia de energia, já dá um pré-diagnóstico ali. É danado demais. Esse menino tem algum problema, né? Então, assim, eu acho que são vários fatores, né? O fator alimentar, o fator da qualidade, da questão da qualidade de vida, né? O fator tecnológico, o fator afetivo também. Não é só o fator tecnológico, né? São vários fatores. E isso começa mesmo da época da gestação, né? Que existe hoje... Os dados mostram a quantidade de pessoas que têm problemas psicológicos, né? Crianças com transtornos, mostra e realmente tem. Mas existe aqueles casos que os pais querem forçar. Eu vou usar aqui um exemplo que na escola de Caraúbas eu vi um pai tirar o filho da escola porque nenhum professor dava uma declaração que o menino, ele era normal, mas ele queria dizer que o filho tinha algum problema, porque aí por trás vem os benefícios, né? Então, fica assim, uma coisa muito forçada. Eu não vou, seu filho é normal. Não, mas ele tem um problema. É porque ele não demonstra aqui, mas em casa, mas aqui dentro da escola, é uma pessoa que convive, que conversa, que participa das atividades, que entende os conteúdos, que interage na aula. Não sei, mas queria que a gente... E aí tirou o aluno da escola, né? Para levar para outra escola. Então, assim, às vezes eu acho que tem muita coisa forçada. É por isso que, às vezes, no próprio tratamento, né, com os especialistas da área, os especialistas fazem questão de ouvir, de primeiro ter uma sessão com o pai, com a mãe, né, antes de chegar na criança. Às vezes o problema não é na criança, né? Às vezes o problema... é no pai ou na mãe, ou no responsável, né? E aí a criança às vezes fica até um pouco prejudicada porque você vai ser... Eu acho que uma criança, se eu colocar na cabeça dela que ela não pode, que ela é doente, que ela vai crescer com aquilo na cabeça, né? E consequentemente ela vai ter dificuldades no seu desenvolvimento, né? E o papel da educação física, como é que você vê na sua área de formação, né? O quão importante para o presente século, né? Para essa geração, já que a gente está comparando aqui gerações, falando... É de extrema importância, né? A gente vê as crianças, eu tenho alunos que não sabem correr, não sabem Sério? andar, não tem postura. Tem a postura do celular, que é a postura que fica curvado, né? Mexendo no aparelho. Tem crianças que estão com problemas de cifose muito acentuada por causa da postura e não praticam atividade física. Eles são resistentes a fazer aula prática porque querem estar no celular. Ah, vai ser aula prática? Eu não vou fazer. A aula prática da educação física é obrigatória. Ela é obrigatória até que você me prove que você tem algum problema de saúde através de um laudo. Eu estava conversando com um professor, que ele é professor do estado do Ceará, e ele dizendo que um médico tinha dado um laudo que a criança não podia participar, o adolescente não podia participar da aula de educação física, aula prática, porque tinha lordose. Mas a lordose não empata você. Você tem alguns movimentos que talvez você não possa... Que sejam limitados. Né? E quem tem que dizer isso aí somos nós, como professores, né? Ele tem que dar o diagnóstico do problema lá que ele tem. E até vocês vão adequar os exercícios. Os exercícios, né? Que vai colaborar, né? Que vai colaborar até para esse quadro de lordose ser amenizado. Né? Charto, e a importância da atividade física hoje, né, principalmente para crianças e adolescentes, é de extrema importância. Você vê hoje que a gente consegue ver hoje crianças que têm diabetes, têm hipertensão, né, já tem quadro já de hipertensão, que estão obesas, né, que tem problemas psicológicos também por falta, porque se o corpo e a mente funcionam junto, né? Crianças e adolescentes que estão o dia todo trancados dentro do quarto, no celular, nas telas, né? Sem praticar atividade física, enchendo a cabeça de coisas, de informações, né?
E a atividade física, ela combate tudo isso, né? O exercício físico combate tudo isso. E as nossas crianças estão cada vez mais viciadas nas telas. Computador, tablet, celular, né? Você não vê mais uma criança jogar a bola no meio da rua com 2 pedras, como a gente fazia. Então, eu deixo até aqui um apelo, os pais, as mães, né, responsáveis, coloquem seus filhos para caminhar, para andar de bicicleta, para fazer uma natação, uma escolinha de futebol. Graças a Deus, a nossa cidade ela é muito rica, ela oferece muitos serviços, né, de atividade física, de atividade lúdica. A gente tem aqui, já temos escolinha de futebol, escolinha de natação, escolinha de futebol de campo, de futsal. Tem ali o Bosque do Saber, né, que tem aquele trabalho é fantástico para as crianças, para o desenvolvimento. E os pais, se eles soubessem o quanto eles fariam bem, né, em colocar os seus filhos para praticar atividade física, alguma coisa relacionada à saúde, ao bem-estar físico, ao desenvolvimento, porque eles estão no momento que eles precisam aprender a correr, aprender a sentar, a saltar, né, a caminhar, a se agachar, a subir, eles colocariam. E existe também a superproteção dos pais. Ah, meu filho não vai conseguir. Ah, meu filho vai cair. Não, ele nunca fez isso. Sim, mas ele aprende, né? Aquela superproteção que também acaba interferindo no desenvolvimento físico, motor e psicológico. Olha aí um excelente recado aqui do professor Buiú, certo? Buiú, e você disse uma frase assim que está aqui latejando mesmo no juízo. Que hoje é fácil criar, mas é difícil educar. E às vezes eu acredito que os pais eles devam sair também da zona de conforto. Se não tem a condição de pagar uma aula de natação, uma escolinha de futebol, crie os espaços, crie as brincadeiras. Eu, por exemplo, aqui, tá com 2 semanas que eu peguei a meninada aqui na área, eles costumam brincar aqui na pracinha, e fui ensinar eles o na mula 2 relô. Lembra? Ixi, Maria. Você agora foi longe, viu, Chato? Ana Mula, né? Só quem viveu, quem brincou do Ana Mula é que vai saber. Quer dizer, era uma brincadeira extremamente divertida. A gente adorava brincar de Ana Mula, garrafão, né? Então na própria educação física. Cai no poço. Aí já era quando a gente já estava mais adolescente, já com os hormônios já se desenvolvendo, né? Eu vou lembrar de uma coisa que você vai gostar de se lembrar agora. Você lembra das escolinhas de samba? Que a gente fazia? Sim. Lembro. Ei, a gente inventava toda a época do ano, né? Na época do carnaval a gente inventava uma escola de samba, batendo umas latas com papelão. Meu Deus do céu. Aquelas ligas pretas. De pneu de caminhão, né? Você vê, a gente se interagia, mantinha o relacionamento saudável, se encontrando nas tardes para cortar as latas, ir no supermercado pegar papelão. Não é? Era assim. E aquilo ali, Charto, nos desenvolvia muito, né? A nossa questão de criatividade, o físico, né? A questão motora das nossas brincadeiras, né? E aí, hoje a gente vê assim, olha assim, meu Deus. Tudo pronto. Tudo pronto. Hoje é tudo pronto, né? Hoje em dia, a gente está numa... muito... Como é que eu posso falar? Acomodados, né? Tá tudo ali, não, aqui, ó, tá aqui, Hoje a gente pega o celular desse aqui, se a gente não tiver cuidado de dar informação, o aluno pode até desmascarar a gente, porque ele pode abrir uma informação que seja mais nova do que aquele que a gente está dando lá na frente, né? Eu tenho muito cuidado com isso, assim, algumas coisas da educação física. E tem um conteúdo dentro da educação física que chama-se brincadeiras e jogos, né? E quando eu começo a falar aos alunos, vocês já ouviram falar em tal brincadeira? Não. Pesquisem, porque as brincadeiras, muitas pessoas não tiveram, né, a preocupação de registrar. Então, muitas brincadeiras não sabem sua originalidade. Sim, né? sim. Outras não. Outras a gente sabe que tem as suas origens indígenas ou africanas, né? Mas outras brincadeiras a gente não tem a originalidade. Foi passado de geração para geração, né? E aí, muitas brincadeiras os alunos não sabem.
E aí você como educador físico, você encontra a resistência desses alunos em participarem? De início, sim. Aí quando eles começam a se envolver na brincadeira, aí eles vão, depois que pega o negócio da brincadeira, aí gostam aí e querem só aquilo. Você percebe que naquele momento eles conseguem deixar a tecnologia um pouco de lado. Conseguem sim. Eu acho que também falta muito a questão do incentivo. Sim. Né? Do incentivo. E dentro das aulas de educação física é um dos conteúdos que a gente tem que dentro das aulas práticas que a gente tem que desenvolver, né? Com esses alunos. E eu vejo uma diferença, Sharp, muito grande, porque eu ensino numa escola de zona rural e numa escola de zona urbana. A diferença, né, de muitas coisas, de valores, de desenvolvimento físico, né? Os meninos e as meninas da zona rural ainda têm aquele negócio de andar de bicicleta. Eu vejo meus alunos andar de bicicleta ali pelo onde eu moro. Eu vejo eles correr, eu quero até lhe parabenizar, porque você e o Will fizeram um trabalho excelente que eu acompanhei. Se não me engano, foi alguma edição lá na escola lá do Córrego, que eu vi, vocês recordaram algumas atividades realmente muito bacanas que envolvia, que a gente tinha como tradição. A gente, de vez em quando, a gente vai fazer algumas recreações, né? E eu tô doido que volte já às aulas presenciais, que a gente tá online, já tá terminando a escola lá. Porque antes a gente tinha um espaço muito curto, né? Pequeno, que era lá o pátio da escola. Agora a gente tem um ginásio. Então aquilo ali vai ser muito bom pra gente desenvolver as aulas de recreações, né? E aí a gente faz aquela brincadeira do Bets. Lembra do Bets? Da queimada, né? E eles se envolvem de uma forma que por eles toda hora era só aula de educação física, né? Cara, eu sou seu fã, Buiú. Eu sou seu fã porque, assim, você é um cara que valoriza, pronto, como você bem frisou na sua fala, é um novo momento, é uma nova época. Você não deixa de valorizar o novo momento, a nova geração, né? Sem precisar desconstruir o legado do passado, né? Os valores que a gente recebeu do passado. Eu acho isso muito bonito em você. Chegou uma coisa nova, porque a gente também está vivendo isso, né? Chegou uma coisa nova, vamos se apegar a coisa nova e o que passou não vale mais. Não, eu acho que para a gente receber essas coisas novas, a gente tem que se apegar ao que a gente aprendeu lá atrás, porque senão a gente se perde. Né? Então, se eu for só me apegar ao novo, eu vou ficar uma pessoa perdida, né? Porque eu não sei o meu ponto de partida. E para mim chegar onde eu quero chegar, eu tenho que saber de onde eu vim, eu tenho que saber do meu ponto de partida, né? Sensacional. E aí você tem que saber de onde veio, tem que saber os seus valores, tem que saber das suas origens, né? Tem que saber o que você aprendeu, né? O que você aprendeu de bom, o que você aprendeu de ruim, porque o que a gente também, pelos momentos ruins que a gente passa, os momentos difíceis, a gente também tira aprendizado, né? Exato. E eu sempre via isso, né? Não, eu passei por isso, rapaz, eu não merecia. Mas eu aprendi, sabe? Com um momento ruim eu também aprendi. Então, foi bom. Já passou, superei, então vida que segue. E então, Charto, pra gente saber para onde é que vai, a gente não pode perder o nosso ponto de partida. A gente tem que ver, venho daqui, eu aprendi isso aqui, então algumas coisas eu vou aprender também com o novo que chega, né? Que o novo também traz coisas novas, novos aprendizados. Eu mudei muito também minha cabeça em relação a algumas coisas, né? Em relação a diversas coisas eu mudei meu pensamento, né? Ah, fulano é assim, mas para fulano ser assim, o que ele passou? Antes eu só julgava, rapaz, esse cara faz isso. Mas calma, foi o cara passou, né? Foi que a vida fez com ele, né? Nem todo mundo tem a cabeça que eu tenho. Você tem uma cabeça, eu tenho outra, né? A gente pode até concordar em alguns pontos e se divergir em outros, né? Mas aí eu não posso botar na sua cabeça que o que eu faço é certo e você tem que ser. Exato. Não. Tenho que saber que você tem as suas concepções, né? Tem as suas visões, seus pensamentos, suas opiniões formadas, e eu jamais posso desconstruir. Alguns pontos a gente vai até
concordar e outros Exato. vamos divergir e isso é natural, né? Isso é do ser humano. Mas o problema é que as pessoas querem divergir de uma forma que eu quero empurrar a goela abaixo, que o meu é certo. E o né? pior, e se a pessoa não aceitar, aí você cria, pronto, aí vamos voltar aqui para o termo do preconceito. Muitas pessoas que pedem, né, o respeito, que luta contra o preconceito, não percebem que acabam sendo preconceituosas quando, a partir do momento que aparece entre 10 pautas, 1 a 2 divergências, aquela pessoa já não presta mais para você, já não vale nada, já essa dificuldade da gente aprender a conviver com os divergentes, né? Da gente ter essa tolerância, como você bem falou, né? Charta, algumas pessoas chegou, tal. Eu lhe parabenizo muito por isso, porque outras pessoas também, já mais extremadas, cara, você tem uma amizade com o Buiú, até por que não? Não é assim? É assim, entendeu? Desse jeito. Inclusive, eu passei uma época aí, eu achei muito interessante. A vida, Charto, ela é muito, rapaz, assim, engraçada, ou ela mostra muito as pessoas, né? Na época que eu tinha academia, tinha um cara aqui, um pastor de uma certa igreja, que ele não permitia a mulher dele malhar na academia porque era de 2 gays, né? E eu ficava pensando, meu Deus, que absurdo. E até que depois, dentro da própria igreja, a mulher traiu o pastor. Olha aí. Com os caras da igreja. Então, porra, pensar muito pequeno, né? Não é pensar no profissional. Exato. É querer levar o pessoal para um cara que eu nem tinha intimidade, nem conhecia, assim, só de vista, sabia? Então, as pessoas, elas às vezes não querem saber o seu caráter, né? Elas só querem lhe julgar porque não gosta e pronto. E pronto, exato. E, tipo, como eu falei para você, né? Algumas pessoas já me questionaram, assim, por que você votou em Charto Rego? Por que você permitiu que Charto Rego... E as pessoas não sabem, né, que a gente tem um parentesco, né? Ainda a gente foi amigo de infância, estudamos juntos. E por que eu vou jogar tudo para trás porque fulaninho chegou para mim e disse que você era homofóbico? Ou até mesmo por a gente é falho também, né? Por uma colocação, uma expressão infeliz, um escorrego. E às vezes as pessoas querem interpretar da forma que lhe convém. Exatamente. Né? Eu acho que você foi vítima disso, né? Eu não cheguei a ler aquela questão das leis dos animais. Eu não li, né? Mas eu vi com quantas pessoas, e as pessoas me perguntavam, o que é que você acha? Eu não sei, porque eu não li. Eu não vou dar um voto de sim ou de não para uma coisa que eu não li. Eu não tenho conhecimento, né? Então, é nisso aí que eu, assim, às vezes me procuro bastante me policiar, porque, infelizmente, as pessoas às vezes querem interpretar e você vive em um meio que é muito complicado, que é o meio político, né? O meio político é um meio muito complicado, é muito corajoso, né? Eu acho muito corajoso quem é político. Eu vejo assim questões, né, de pessoas que querem lhe perseguir por você ser oposição, porque você não é A, porque você é B, ou porque você é B e não é A. Então, eu sempre respeitei, mesmo quando a gente esteve em lados opostos, né? A gente sempre se deu o respeito, sempre respeitei. E foi isso que eu aprendi, porque o meu avô foi vereador, né? Por diversos mandatos. E eu lembro, Charto, que a gente, na época, que sempre teve esse negócio, bicudo e bacurau, né? A gente era bicudo, os bacurau ganhavam, a gente ficava na calçada vendo a passeata da Vitória passar e a gente nunca foi enxutado, saltaram bomba, nunca, sempre passavam e respeitavam o vovô, porque a gente recebia voto de A e de B, né? Exato. E sempre o vovô nos ensinou isso. Na época que Flaviano se candidatou, foi prefeito de Apodi, eu não votei nele, né? E eu nunca disse que Flaviano era isso ou aquilo, porque o cara foi meu professor. Eu sempre tive um respeito, conheço as irmãs dele, conheci o pai dele, era amigo do meu avô, né? E por que eu vou desmerecer alguém porque pensa de uma forma, né, de outro lado, Exato. do que o meu, né, da minha forma?
Não, e a vida, ela dá voltas, né? Daqui a pouco a gente pode estar do mesmo lado, daqui a pouco quem está do mesmo lado pode estar em lados opostos. E eu sempre procurei respeitar as pessoas em questão religiosa, política, né? Como eu falei, o meu respeito vai até onde o seu respeito chega. Né? Gente, hoje nós estamos aqui tendo uma verdadeira aula de compaixão, de respeito, de empatia, de humildade, desse cara incrível que é o nosso querido Buiú. Por isso que nós fizemos questão de recebê-lo aqui já no nosso terceiro episódio, porque Buiú é uma inspiração, né, para todos nós. Buiú, eu gostaria de finalizar aqui o nosso papo tratando sobre um projeto que tem a sua cara. Você hoje é funcionário no município aqui de Apodi e você inovou trazendo uma proposta, um projeto muito bacana, que eu diria até que tornou o seu trabalho ainda mais, colocou você ainda mais em evidência, em destaque, porque se expandiu para um público que a gente vê ali, que muitos não tinham a oportunidade ou conhecimento de participar. Então, gostaria de encerrar essa conversa falando sobre o projeto Agita Apodi, como é que surgiu, como você se inspirou, o que lhe motivou e o que você está achando dessa experiência. O Agita Apodi, Charto, foi na época Itamara na época quem era? Era Itamara, era a Secretaria da Mulher, né? E ela tinha um anseio de fazer um projeto e eu tinha esse projeto, né? E um dia ela me chamou, né? Eu já tinha tentado e não sabia por onde começar, e ela me chamou e perguntou se estava querendo fazer um projeto com o pessoal da Secretaria da Mulher e tal, e eu disse, Itamara, eu já tenho um projeto. E começamos, eu lembro que a nossa primeira aula de inauguração foi em frente à Motoeste, né? Porque ali era um fluxo de gente, né? Pessoas caminhando, divulgamos, e não esperava o público, que apareceu muita gente. As pessoas gostaram. Depois tentaram mudar para o calçadão, mas eu achava o calçadão muito transitável, né? De moto, carro. E surgiu a ideia de fazer em frente o patamar da igreja, né? Eu acho que algum escritor de Apodi deveria fazer algum livro falando sobre o patamar da igreja. O patamar da igreja já foi muito cenário, viu? É verdade. De muita coisa. É verdade. Né? Tem muita história. Muita história ali, o patamar da igreja. E aí, a gente fizemos transferimos para frente do patamar da igreja e o público aumentou. Nós chegamos já a atingir um público de 800 pessoas. 800? Aí no caso, você expandiu uma ideia que já funcionava no privado para o público. Não. Essa ideia, eu tinha um projeto, né? Na realidade, esse projeto foi eu e um amigo meu de faculdade. Ele conseguiu executar lá em Mossoró, né? Lá na Avenida Rio Branco. Mas com esse número? Não. Sim, acho que até com mais. Lá dá muita gente, porque Mossoró tem uma população bem maior, né? E aí, conseguimos, né, trazer para frente da igreja. E a prefeitura começou a apoiar, né? Realmente caiu para dentro. E até teve a primeira edição, depois parou, depois voltamos, né? E estamos até hoje. Não pretendo parar. É um projeto, Charto, que eu escuto das mulheres chegar para mim e dizer assim: hoje eu senti uma dor, mas eu comecei a fazer os exercícios e parou. Eu tinha uma dor no ombro, eu tinha uma dor no joelho, eu estava depressivo em casa. Olha aí. E o Agita me salvou. Não é buiú, gente. Eu não quero holofotes para mim. O projeto, eu quero escutar das pessoas o que realmente elas estão sentindo, que está fazendo bem. O projeto é do município. Um dia eu vou parar, vai vir outra pessoa e eu quero que continue. Certo? Então, eu não quero holofote. O Agita foi... Não. Ali foi uma ideia coletiva e que deu certo e que até hoje... Né, vem atingindo os objetivos. Os objetivos. E a gente tem e esses resultados, esses testemunhos, são provas de que os objetivos estão sendo alcançados. Sim. E a gente tem um grupo... Não é nenhuma soberba a gente deixar público, né? Eu sei que você tem essa humildade. Não, eu acho que tipo... Não é buiú, que eu apenas estou ali contribuindo, né, como profissional, como cidadão.
Já cheguei a dar aula de graça. Mas as pessoas querem muito bem a você, meu amigo. Graças a Deus. A gente quando percebe uma senhora isso. daquela, um senhor chega para mim e diz assim, eu quero muito bem a você. Aí isso aí é o... A gente percebe. O que, assim, massageia meu ego. Não tem aquela coisa do professor, que a gente sempre, na nossa sala, esse professor é muito inteligente, mas não sabe... não sabe passar, não sabe ensinar. Eu fico muito grato quando eu escuto, assim, delas, né? Pessoas que têm depressão, que só a parte dos medicamentos, dos remédios, tem a sua, claro que tem a sua contribuição, mas o exercício físico também contribui, estão lá dizendo, eu melhorei, o Agita me deu vida. Quanto ou mais, você poderia afirmar isso, né? Com certeza, né? Pessoas que têm problemas no relacionamento, pessoas que têm problemas com um parceiro, né, em casa, e que ali é meu cano, uma chegou para mim, isso aqui é meu cano de escape. Porque é aqui onde eu danço e quando eu chego em casa eu estou tranquila. Porque a gente sabe quando nós praticamos exercício físico, nosso corpo é bombardeado por vários hormônios do prazer, do bem-estar. E elas começam a relatar isso e eu começo a ver, eu digo, olha, o negócio está funcionando, né? Tinha um senhor que ele foi embora de Apodi, mas ele era assíduo no Agita, ele tinha um problema no joelho. E ele disse, depois de eu Agita, minhas dores no joelho foram embora. Olha aí. Né? Então, assim, eu vejo que é algo que realmente tem um resultado positivo, é um baixo custo, né? E as pessoas, a gente passou 15 dias de recesso, final do ano para janeiro. Elas eram loucas. Vai voltar quando? Vai voltar quando? Elas gostam, é um momento eu digo muito a elas, aqui não vai sair nenhuma bailarina pro Faustão, não. A gente tem que se movimentar, respeite o seu corpo, o seu limite e faça da sua forma, né? Então, ninguém aqui vai sair para ser do balé do Faustão, não. Aqui vai todo mundo atrás de qualidade de vida e é um público muito fiel. E a gente percebe que, até para você, a gente percebe que você faz por prazer também. Eu adoro. Eu posso estar cansado como foi, principalmente nas terças-feiras, que era corrida, que eu dou aula em Caraúbas, dou aula em Apodi, corria pro Agita. Chegava lá muito cansado, mas quando eu pegava o microfone e quando eu perguntava, tem alguém aí? Que elas gritam, pronto, ali já me deu uma injeção de ânimo, né? E hoje as pessoas dizem assim, de onde foi que você tirou esse, tem alguém aí? Foi natural, foi algo natural, né? Que pegou. E elas são, assim, os participantes são muito assíduos, são muito, sabe? São aquelas pessoas que gostam de brincar, de sorrir, de tirar foto, né? É um projeto muito bom, faço até aqui um apelo que não deixe aquele projeto, independente de buiú ou não deixe aquele projeto morrer, porque é algo que faz bem para as pessoas, faz muito bem, o físico e o psicológico. Buiú, eu tive agora um momento muito, muito complicado da minha vida. Depois que eu fui diagnosticado com polineuropatia crônica, né? Eu tenho o pé caído, esse pé direito aqui, e também fiz a retirada da minha tireoide, né? Que é o órgão responsável pelos hormônios, né? Do metabolismo, etc. Eu venho encontrando muita dificuldade para equilibrar esses hormônios que interferem diretamente no temperamento, interfere numa série de coisas. E aí eu tive uns desmaios ultimamente e comecei a fazer vários exames, fui para diversas especialidades e todos os especialistas dizendo, meu amigo, vá praticar uma atividade física, durma direitinho, se alimente direito, que você não tem nada, seus exames estão todos bons. O problema é que você está estourado demais, muito estressado, trabalhando muito, não tem qualidade de vida, tal. Aí você falando aí, eu estava aqui... E aí, já começou? Rapaz, aí comecei a caminhar com o cachorro, brincar um pouquinho de bola aqui com o menino, mas vou ter que começar a fazer uma academiazinha, mas só tomando essas medidas, dormindo... Você já sente uma diferença? Demais, cara, demais. Eu tô há 2 semanas mais tranquilo, refletindo mais, mas foi difícil. Então, afeta diretamente, né, na qualidade de vida da pessoa. O nosso corpo, né, pronto, como essa televisão ela tem uma manutenção, essa central de ar ela tem uma manutenção, seu carro tem uma manutenção, e o nosso corpo também ele tem que ter uma manutenção. E a manutenção do corpo é o exercício físico. O nosso corpo, ele foi criado para movimentar, certo? E o nosso corpo ele também tem limites. Então, quando você entender isso, você vai ver que muita coisa que você
através de problemas de saúde, de problemas de estresse, é o seu corpo dando sinais para você e você tem que fazer exercício físico. Eu não sei se você sabe, né? Faz 12 anos que eu tenho leucemia crônica, né? Leucemia mieloide crônica, é um tipo de leucemia crônica. E quando eu descobri, né, o problema e eu comecei o tratamento, o médico disse assim, você vai ter algumas reações de remédio e tal, e eu nunca senti nada. Aí ele, quando olhou minha anamnese, disse, você pratica exercício físico, né? Eu disse, dava aula, na época eu dava aula de natação, fazia musculação, dava aula de jump. Sim, você foi diagnosticado já em atividade, quando você já era educador físico. E aí eu nunca tive nenhuma reação. Era para mim aumentar o meu peso, né? Hoje eu sinto que eu estou um pouquinho acima, mas não é tanto, né? Mas também gosto muito de comer, não vou mentir. Mas você sempre foi muito ativo. Né? Sempre fui muito ativo, né? E aí ele disse, olha, muita coisa que você não sentiu da reação da medicação foi por causa que você é uma pessoa que pratica exercício físico, né? E assim, a única coisa que faz mal do exercício físico é se você praticar demais, que tudo demais é veneno, né? Sim. Se for passar uma tarde inteira numa academia puxando ferro, aí tem um momento que você tem uma hipoglicemia e vai desmaiar. Mas, rapaz, a manutenção do nosso corpo é o exercício físico, não tem outra saída. E você pode ir para qualquer especialista com qualquer problema de saúde que eles vão indicar faça exercício físico, né? Claro que dependendo da patologia vai ter as suas contraindicações, seus limites, sim, né? Mas comece. Era o que eu pensava. Eu dizia, não, estou usando uma órtese para poder aguentar caminhar, subir uma escada, eu não vou poder. E todos os médicos disseram, não, muito pelo contrário. Vá que o especialista vai estabelecer, né, de acordo com o seu limite, com sua necessidade. Então, assim, é porque como a gente hoje vive nessa loucura de vida, de correria, né, a gente se esquece de cuidar do nosso corpo. E o nosso corpo dá sinais. Às vezes a gente nem quer escutar ou ver, mas o nosso corpo, ele dá sinais, né? E vamos se cuidar para a gente viver muito tempo, né? Eu quero viver até o momento que eu produzir, assim, que eu tiver lúcido, né? Podendo trabalhar, dirigir, curtir a vida. Para mim ficar também, eu quero viver 100 anos, mas não quero viver 100 anos dentro de uma rede, não. Quero viver 100 anos, mas ser ativo fisicamente, né? Sim. E é isso. Gente, Buiú, cara, prazerzão, viu? Valeu, prazer muito é meu. Obrigado, eu conversaria aqui. A gente fosse puxar assunto, a gente passava aqui até. Irmão, e tanta coisa que faltou pra gente conversar aqui, recordar. Tantos momentos bacanas, né? Muito bom a conversa, né? Parabéns pelo projeto, né? Parabéns pelo projeto, que cresça bastante. E com certeza vai ser um sucesso. Não tenho dúvida disso, né? E você é um cara aberto a tudo, assim, né? Ser um cara que tem essa facilidade, né? De conviver, um cara esquentado, estourado também, como deve ser, que de vez em quando também eu sou, que ninguém é de ferro, né? Então, às vezes, a gente só apanha, mas chega um momento que a gente também alarma, né? Grita e tal. E isso é do ser humano, né? Mas quando você, né, como uma pessoa pública, um político, você às vezes é muito mal interpretado, certo? Então, assim, as pessoas, não. Às vezes eu vejo Charto Rego como um sinônimo de críticas, né, de falas, mas ninguém vê o Charto Rego que faz tanto pelas pessoas e nem fala, né? Rapaz, eu fiz, assim, um exame, Charto Rego, que, graças a Deus, eu já escutei muitas pessoas, Charto, falar assim, que conseguiu alguma coisa através de exames caros, porque recorreu a você e conseguiu. Você é um cara, você é um político, né? Mas ali é a obrigação dele, mas a obrigação vai até um certo ponto, né? Não é também só cobrar e ver, não. A minha obrigação quanto político é essa. Então, se eu estou fazendo. Então, você é um cara que tem também suas qualidades. Todo mundo tem defeitos e qualidades, né? E como eu falei, às vezes você é muito mal interpretado. Eu vejo muito isso. Mas, cara, parabéns pela pessoa que você é também, pelo político, né? Pelas suas atitudes, pelos seus valores, né? Todo mundo tem que entender que nós somos pessoas
diferentes, né? Nós vivemos uma heterogeneidade. Se fosse todo mundo homogêneo, todo mundo era igual, e aí não tinha graça, né? Era a mesmice. Então, eu vejo sua preocupação, eu vejo com certas coisas, eu vejo seu desenvolver. Conheço você desde criança, conheço sua esposa desde criança, conheço suas origens, conheço sua família. E bola para frente, força aí, né? Que eu sei que não é fácil. Se cuide, porque às vezes a gente tem que dar uma pisada no freio, recuar e se cuidar. Eu digo isso por experiência própria, né? E críticas sempre vão vir. O Buiú que você vê também é criticado, também talvez seja mal visto, talvez seja mal falado, talvez seja invejado. Eu digo, eita, se eu fosse louro, 1,80 m e olho azul, hein? Porque eu sou preto, baixinho, né? Me orgulho demais da minha cor. Se eu pudesse escolher minha cor na próxima geração, se é que eu, na próxima reencarnação, se é que eu vou ter o direito de vir, queria ser preto novamente, sabe? Eu amo as pessoas pretas, eu sou apaixonado pelas pessoas pretas, assim, eu vejo aquelas senhoras pretas que de luta, de batalha, né? Que eu vejo assim, cara, essa mulher deve ser ser assim, sentar e conversar e escutar as conversas. Então, força, bola pra frente, né? E a vida da gente continua. Li também, como é que eu posso dizer? Eu vejo também um cara muito corajoso, porque a política não é fácil. A política, no nosso município, não, é em todos. A política em todo o território brasileiro não é fácil, é difícil, né? Mas tem que ter vocês aí à frente. Já me perguntaram se eu queria ser político, eu disse, Deus me livre, não dá certo. Não dá certo eu ser político. Mataram Marielle Franco lá no Rio de Janeiro, me matam daqui pro caminho do córrego. Quero ver no meu anonimatozinho calado, na minha, ajudando a quem eu posso ajudar, e é isso aí. Pessoal, é espetacular, viu? Espetacular, não tenho nem palavras, viu? Quase me bota aqui pra chorar também, viu? O Will é um amigo de longas datas, um cara que diferenças quaisquer jamais vão interferir no nosso carinho, na nossa amizade, certo? No nosso respeito que é mútuo, certo? Então, assim, um prazeraço, viu? Conversar com você hoje foi revigorante, eu tô renovado aqui, renovado, meu irmão. E manda um alô de Cláudio e de Marcos, que eles com certeza vão ver esse vídeo e me cobraram. Diga, sim, Cláudio disse que vou estar devendo uma visita lá para tomar café com ele. Cláudio, meu lindo, um beijão para você. Tô lhe devendo a visita, viu? E Marcos, meu grande Marcos Magalhães aí, um ser humano incrível. Vou trazer ainda Marcão aqui. Ele merece, viu? Vou trazer. Ali é altamente brilhante. É um cara município. Altamente, é um amigo que às vezes eu compartilho muito das minhas coisas, assim, pergunto. Tem uma experiência de vida imensa, né? Uma pessoa que vive muito o evangelho, uma pessoa de mente aberta, né? Um cara altamente inteligente. E Marcos não tem a noção da inteligência que ele tem. E que merece estar aqui também, com certeza. Vamos trazer Marcão aqui, viu, Marcão? Você vai vir aqui, vamos só agendar aí bem direitinho. Gente, um prazer, obrigado por estar conosco até esse momento. Buiú, mais uma vez, muito obrigado. E terminando aqui os nossos agradecimentos ao Delivery Salgados e Bolos, gente, certo? Vão lá no perfil Delivery _Salgados e Bolos. Você pode aí contratar os serviços deles através do 994 34 38 13. Salgados aqui de primeira qualidade. Um forte abraço e até o próximo episódio.